Show de bola. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado, Luiz, pela ilustre presença aqui conosco hoje, por ceder teu tempo, conhecimento, conversar um pouquinho com a gente, um pouquinho com as startups do programa e os demais ouvintes, participantes. Léo Garcia também, aqui em nome do Sebrae, me ajudando na mediação também. Muito obrigado, Léo, pela presença. Pessoal, como todos vocês já sabem, que vem acompanhando essa trilha que nós estamos fazendo aí há uns 2 meses, mais ou menos, o Delta Capital, um programa idealizado pelo Sebrae São Paulo, que visa capacitar até 1.000 startups em acesso a capital. Meu nome é Leonardo Mesomo, estou aqui representando a Venture, sou um dos sócios da Venture. Nós somos o braço executor dessa iniciativa e o Sebrae é o braço idealizador. Então, nós nos unimos nessa parceria para executar um programa com muito carinho para vocês, e parte do entregável desse programa são esses encontros que nós temos semanalmente, ora com investidores, com VCs, ora com empreendedores, cases de sucesso. Então, hoje nós temos o Luiz representando a ACE, na visão do investidor, para conversar um pouco com vocês. Eu não vou me alongar aqui demais, já vou passar a palavra para ti, Luiz. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e a bola está contigo. Valeu, Léo. Os dois Léos, né, na verdade. Dobradinha. Muito obrigado aí pelo convite, tá, pessoal? Estou super feliz aí de estar participando. Minha expectativa aqui hoje é dividir com vocês um pouquinho do que eu vejo no dia a dia, mas, sobretudo, aí, discutir bastante, debater bastante, porque a gente sempre acaba aprendendo também muito com vocês, né? Então, para a dinâmica assim, do papo de hoje, o que eu pensei, né? Eu preparei aqui alguns slides, até para nivelar todo mundo um pouquinho sobre quem é a ACE, quero colocar algumas provocações para vocês também, mas vocês vão ver que não é bem uma assim, né, apresentação, palestra. A todo momento eu vou estar perguntando algumas coisas para vocês, e para a dinâmica fluir bem, assim, convido todos aí a participarem. Pessoal que está mais tímido aí com a câmera fechada, fica à vontade para abrir, porque a gente vai conversar bastante. Assim, acho que a dinâmica vai ser tão boa aí quanto vocês se engajarem. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente já começar. Todo mundo já está vendo, né? Legal. Então, rapidamente, assim, sobre mim, só para quem ainda não me conhece, né? Eu estou aqui na ACE já tem 3 anos, praticamente, sempre dentro aqui da ACE Startup. Já vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Então, tudo que vocês imaginarem, assim, de novos investimentos, gestão do portfólio, relacionamento com os investidores, saídas, né, M&As, fundraising com empreendedores do nosso portfólio, acompanhar a startup nos desafios que ela tem, principalmente nesse estágio seed, eu fiz, né, ao longo desses 3 anos, né? Então, esse é um pouquinho do meu background aqui dentro da ACE. E aí, desde do ano passado, eu me juntei com alguns outros colegas da indústria, outros VCs, e a gente cofundou aí o Emerging VC Fellows, que, para quem não conhece ainda, eu super recomendo. É uma associação sem fins lucrativos que reúne basicamente todo mundo que trabalha em Venture Capital, inclusive o Léo está lá. E aí, qual é o propósito assim desse grupo? É realmente abrir um pouco a caixa preta do VC para todo mundo, né? Tanto para quem está atuando em VC, quanto para os empreendedores, quanto para os próprios general partners dos fundos, e por aí vai. Então, super convido vocês aí a conhecer a iniciativa, porque tem bastante coisa legal. E aí, falando rapidamente sobre a ACE, só para colocar todo mundo, talvez muitos de vocês conheçam até a ACE ou a Aceleratec como a aceleradora, né? Que foi onde a ACE começou e onde, puxa, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas positivas aconteceram. A gente acabou sendo reconhecido aí por 3 vezes a melhor da América Latina. A gente tem um track record bem legal. Só que desde 2015, mais ou menos, a ACE já não é mais só uma aceleradora, né? Em 2015, a gente montou uma operação chamada ACE Force,
que é uma outra empresa aqui do grupo, que é uma consultoria de inovação. Então, os principais CVCs do país, as principais empresas, né, grandes empresas, de todos os setores que vocês imaginarem, contratam esse braço da ACE para quero comprar uma startup, quero investir numa startup, quero fazer uma parceria com a startup, quero desenvolver um novo produto internamente. Então, tudo isso acontece dentro da ACE Cortex. E a ACE Startups, que era a aceleradora, foi evoluindo e hoje atua muito mais como um VC, né? Qual é a grande diferença assim de um VC para uma aceleradora? Porque a aceleradora normalmente ela investe em bets, né? Quase que em lotes, enquanto que o VC ele seleciona de maneira mais pontual e ao longo de todo o tempo, né? Então o bet normalmente tem uma data de abertura da inscrição, uma data de fechamento, se passar essa data de inscrição, aguarda o próximo bet, né? Então tem essas duas empresas, a Startups, que é o braço de investimentos, o VC, tem a Ace Cortex, que é esse braço de consultoria, e ao longo do tempo surgiram mais dois outros negócios, que é legal de vocês saberem. Um é a Future Dojo, que é uma empresa aí que a gente é sócio da Exame, lá do BTG, então uma EdTech aí, né, que visa ensinar as habilidades do futuro, e a gente tem também um estúdio agora aqui dentro de casa, né, que está cofundando aí vários negócios com os nossos parceiros corporativos. Então, já tem várias iniciativas aí no forno que logo mais vocês vão ver. Então, hoje a ACE é um pouco disso tudo, assim, já são mais de 150 pessoas na empresa inteira, né, separadas nesses grupos todos que eu comentei para vocês. E aí aqui um pouco do que eu estava falando para vocês, então todas essas empresas aí, alguma coisa a gente faz ou já fez envolvendo startups, então acho que isso é uma grande fortaleza aí que a gente tem dentro de casa, né? Principalmente para empresas B2B que a gente acaba trabalhando, né? Startups B2B, porque, puxa, tem muito acesso, tem muita coisa que dá para fazer. Essas empresas realmente estão confiando aí a estratégia dela de longo prazo, estratégia de inovação na gente. Então, isso acaba sendo uma baita de uma porta de entrada para vários empreendedores aí. E aí, aqui um pouco dos números que eu comentei com vocês também. Então, ao longo desses 9 anos aí que a Ace já está no mercado, né, desbravando, né, esse ecossistema aí junto com vários outros players, a gente já fez mais de 120 investimentos, a gente já teve 23 saídas, a gente já levantou aí junto com as nossas startups mais de 100 rodadas, então seed, série A, série B, enfim. Então tem bastante coisa aí para contar. E aqui está um pouquinho das transações, né, que a gente já fez, que eu acho que é uma coisa assim que muitos de vocês algum dia eu espero que passe, né, que é passar pela realização, né, fazer a sua saída, seja para um player estratégico, seja para um player financeiro, seja eventualmente até um IPO, né? Enfim, ter um evento de liquidez. Então, assim, o que vocês podem reparar aqui? A gente já fez deal com empresa de A a Z, assim, desde startup até unicórnio, até empresa tradicional listada em bolsa, empresa tradicional de capital fechado. Então, acho que isso também é uma das grandes fortalezas que a gente tem aqui na ACE, que o nosso jogo não é investir, né? Na verdade, o jogo de nenhum VC é só investir, é desinvestir, né? Então, desinvestir bem é uma coisa que eu afirmo para vocês que a gente sabe fazer por aqui. Aqui mais algumas transações, depois fiquem à vontade para ver com calma e quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre cada uma, pode depois me chamar no privado. E aí uma novidade também, que eu não sei se muitos acompanharam, é que a Ace mesmo fez um M&A, né, nesse ano. Então, a gente incorporou a Altivia Ventures aqui dentro, que é a empresa do Cássio Spina, né, o fundador da Anjos do Brasil. E o Cássio também, o track record dele fala por si só, né? É um cara aí que o Mike aqui da Ace até brinca, se a Ace veio para cortar a árvore, o Cássio estava desbravando a floresta inteira ainda, né? Então, é um cara que já está há bastante tempo no ecossistema, tem bastante experiência também com corporate venturing, com M&A, com investimento, tem uma trajetória empreendedora muito bacana, como investidor anjo não se fala. Então, tem bastante coisa aqui para vocês. Dito isso, eu já quero passar para a parte mais interativa do nosso papo, que quero começar ouvindo de vocês a seguinte resposta para a seguinte pergunta, né?
Outro dia eu estava lá no Twitter, né? Eu acompanho alguns VCs lá e eu me deparei com essa provocação que eu achei muito bacana, né? Que é basicamente o seguinte: qual fundador você quer ser, né? O que você prefere ser? Fundador um, então cria a startup, roda ela por 5 anos, e depois vende por 100 milhões, e aí a tua participação ali é mais ou menos os 30%, e aí você tira 30 milhões dessa saída, ou você prefere ser o fundador 2, que roda a startup por 10 anos ou mais, tem o valor da empresa, né, o valuation precificado ali em 1 bilhão, mas está só precificado, não está materializado ainda, e as suas ações, né, estão avaliadas nesse preço aos mesmos 30 milhões. Então, queria abrir para vocês rapidinho comentarem que fundador vocês gostariam de ser ou que vocês querem ser e por quê, só para a gente nivelar aqui a conversa. Cara, boa noite. Aqui é o Marcelo falando. Tudo bom aí? Bom, Marcelo. Nesse caso dessas únicas duas opções, claro que o Founder 1, né? Em termos de valor financeiro, é muito mais rápido você ter esse retorno. E mesmo valendo lá 1 bilhão lá na frente, são 10 anos, né? Então, quer dizer, o tempo é o dobro aí que você está usando. Legal. Então, o Marcelo comentou do Founder 1 pelo tempo e por ser mais ou menos o mesmo valor, né? Quem mais aí, pessoal, para agregar outras visões? O pessoal que está comentando no chat aqui, Daniel, Conrado, Camila, fique à vontade para dar o porquê, assim. Acho que o mais importante do que a opção, eu quero saber o porquê. Eu tô esperando tu vir e dar lição de moral depois, Luiz, dizendo do porquê que tem que ser o Folder 2, mas, assim, já é difícil você manter 10 anos casado, cara, aí tu vai manter 10 anos no mesmo negócio, então é o seguinte, ó, tu faz 2 negócios nesse meio tempo e fatura os 60 milha e fica com tesão igual. Muito bom, Afonso. Dando spoiler, eu não vou defender o Founder 2, não. Dando meu spoiler aqui para vocês. É que não tem Então, resposta certa ou errada, depende muito da visão do founder. Exemplo, eu prefiro 2, só que porque eu sou apaixonado pelo problema que eu resolvo, eu não tenho problema em passar 10 anos fazendo isso, eu sei que a longo prazo vai valer a pena. Mas daí depende muito do problema que tu tá fazendo. E tem negócio que tu quer investir rápido e sair rápido. Então tem negócio, cara, eu quero ser o founder 1. Eu só quero fazer esse problema aqui rapidinho, que eu sei que é uma mina de ouro, só quero fazer um investimento e sair fora. Então depende muito do negócio que está trabalhando, é mais um fator pessoal do que um fator realmente de evaluation, assim por diante. Ou como diria o fundador do Zoom, da Zoom, tu tem que se divertir no caminho também. Happiness is a thing, numa palestra que ele fez ano passado. excelente colocação, Lucas. Quer dizer, até aqui a gente estava falando muito dos aspectos financeiros, mas tem um quê de propósito, do que eu, como empreendedor, quero construir, o que eu estou vendo, o que vai me motivar mais, se é uma coisa, um tiro mais curto, se é um tiro mais longo. Excelente ponto, Lucas. Mais alguém, pessoal, para adicionar uma outra visão? Cara, eu iria no 2 com certeza, porque uma empresa com valuation de 1 bi, com certeza impactou a vida de muito mais gente do que a outra que foi vendida por 100 milhões. Então, se o propósito é impactar vidas, meu propósito não é ganhar dinheiro com isso. Eu vou ganhar dinheiro porque eu descobri uma máquina que faz dinheiro, mas a ideia, o propósito de ter começado a resolver um problema no mercado foi criar impacto. Então, com certeza eu iria no 2, nem olho para o 1. O 1, para mim, é o fracasso. Olha só, Camila colocou palavras duras aí. Então, fundador 1, fracasso. Ela, assim, pro meu claro, estilo claro. de empreendedora. Se eu vender a minha empresa em 5 anos nesse cenário aí, para mim isso seria, putz, vendi porque eu não tinha outro jeito. Seria meu planejamento do fracasso. Mas pelo meu propósito. Eu acho que uma vez eu vi um negócio no Google Launchpad Accelerator que eu achei bem legal, que o founder tem 3 fatores motivadores, que é carteira, coração e cérebro. Então, para mim, o carteira nunca foi tão relevante quanto o fato de resolver um problema complexo e de mudar um mercado que é gigante no país. Então, a carteira está na minha terceira prioridade ali. É importante? Mas não é por isso. Se fosse só pela carteira, eu acho que eu estaria fazendo outra coisa, não empreendendo aí no bootstrapping há 6 anos.
Legal a tua visão, Camilo. E eu gosto quando eu faço essa provocação, sempre aparece essa resposta, e eu gosto muito de colocar uma pimentinha aí nela, que é essa questão do impacto, né? O quão subjetivo é isso? Porque, beleza, se eu construir uma empresa de 1 bilhão, teoricamente eu impactei mais gente, né? Talvez eu esteja empregando muito mais gente, muito mais clientes atendidos. Só que vamos colocar numa outra perspectiva, né? Pô, você é como fundadora 1, roda 5 anos, bota essa quantia no bolso, aí passa a ser investidora anjo, aí você investe em 10 startups, dessas 10 startups, ao invés de ser um fundador 2, aparece talvez 2, aparece mais uns 5 fundadores 1. Aí só de eu conhecer a Camila e ver, caramba, a Camila ralou, mas no final tem uma luz no fim do túnel, eu falo, cara, eu vou empreender também. Aí no que eu vou empreender também, eu falo, nossa, vou decidir ser o fundador 2. Aí no que eu estou fazendo isso, meus colaboradores falam, caraca, pô, se o Luiz largou lá um emprego legal pra caramba para empreender, pô, eu vou empreender também. Aí nisso, esse colaborador começa a ser mentor de um programa como esse do Delta Capital, ajudar outros empreendedores. Então, espera lá, esse impacto é sempre bastante subjetivo, né? Eu gosto de provocar, porque tem uma roda que gira, né? O ecossistema ele é construído de vários cases, né? Tanto de insucesso, quanto de super sucesso, quanto esse de sucesso intermediário, vamos dizer. Então eu gosto sempre de colocar essa pitadinha aí de pimenta, viu, Camila? É Quando que eu você tem ouço que essa saber o questão que do é impacto. impacto para o seu negócio, né? Na Celebrar, a gente é uma startup norteada pelo ODS 8, de trabalho decente e crescimento econômico, e a gente é desenvolvido a partir de uma teoria da mudança. Então, a nossa métrica de sucesso é quanto de renda a gente distribui. Então, quando eu falo mais impacto, quer dizer que eu distribuí mais renda, ou seja, eu cumpri a minha teoria da mudança com mais abrangência ali dentro do que eu me proponho a fazer desde o dia zero. Então, depende. Tem gente que acha que impacto é botar dinheiro no bolso. Então, aí é o Founder 1, entendeu? Então, o meu impacto, ele é mapeado através da teoria da mudança. Então, a gente sabe exatamente o que é impacto para nós. Ó, para fechar, para a gente avançar, o que o Flávio falou aqui também que é legal, fatoridade é importante, né? Então, puxa, se eu tenho 30 anos, talvez eu tenha mais apetite para ser o fundador 2 do que um. Mas talvez se eu tiver 50, já com filho, com, puxa, família, talvez eu já não tenha a mesma energia, né? Então é um outro fator que vai muito em linha com o que o Lucas falou. Mas ótimos pontos, pessoal. Acho que a Eu gente já tenho, fechou. Luiz, deixa Vai eu lá, fazer Léo. só uma consideração aqui. O que eu enxergo nesses dois cenários? Que o primeiro fundador, ele tem uma característica muito mais de ser um founder de um lifestyle business. Ele vai criar uma empresa saudável financeiramente, que vai dar um retorno bacana para ele, e depois ele faz a sua saída. E o segundo fundador, ele é um empreendedor que almeja consolidação de mercado. Então, ele quer buscar ser o player número 1 no mercado dele. Ele quer consolidar, ele quer dominar, seja o país, o continente, enfim, a área que ele se propor. E, além disso, além dessa diferença de um lifestyle business e de um business de consolidação, o primeiro founder, se ele entrar num game de VC, provavelmente ele vai decepcionar os investidores dele. Porque os investidores dele vão estar esperando um retorno muito maior do que simplesmente 100 milhões. E já um founder 2, entrando num game de VC, vai satisfazer muito mais as expectativas dos investidores dele, vai conseguir rodadas muito maiores, etc, etc, etc. O founder 2 está jogando um game de VC. O Founder 1 está jogando um game de lifestyle business. Ótimos pontos, Léo. E aí é o gancho até para dividir com vocês. Assim, é óbvio que não tem resposta certa, né? Mas aí colocando sempre a pimentinha para a gente pensar. Será que o Founder 2 um dia já não foi Founder 1? Com certeza, cara. Cara, eu ia falar isso agora. Esses caras ficam levantando montanha de dinheiro. Tu vai ver lá o histórico do cara, ele já teve outro negócio antes. Olha a Loft aí, por exemplo, o cara fez um PowerPoint e saiu com milhões embaixo do braço, ele já tinha feito a print, então é claro que o discurso é muito bonito, né, de impacto, etc e tal, mas eu acho que essas duas pimentinhas, na minha opinião, é a realidade. E se a gente for ver Founder 2 que faz isso em primeiro negócio, é nos dedos de uma mão. Tem uma coisa estatística aí também por trás, né, de quantos empreendedores
são Founder 2, quantos são Founder 1? Dos que são Founder 2, olhando o ponto que o Afonso colocou, quantos foram Founder 1 antes, né? Acho que é um dever de casa legal, né? Porque eu estou provocando isso, pessoal, mais uma vez, não tem resposta certa ou errada. Mas é porque, às vezes, a gente compra um sonho que muitas vezes não é o nosso sonho. E isso precisa ficar muito claro para vocês quando a gente está falando de captação de investimento, quando a gente está falando de trazer um investidor, quando a gente está falando de trazer sócio. Porque, como o Léo bem colocou, no momento que você traz essas pessoas para dentro, essas pessoas vêm com expectativas, elas vêm com metas de retorno, é o trabalho delas. Elas têm investidores também e elas precisam retornar esse capital. É esse o trabalho que elas têm. É assim que elas vão continuar levantando os próximos fundos, investindo em outros empreendedores. Mas eu gosto de colocar essa pitadinha, porque pensa vocês, por mais que vocês queiram construir um Founder 2, né, ser o Founder 2, se aparecer uma proposta de 100 milhões pela empresa de vocês amanhã, vocês dizem não, pode ser que até alguns de vocês digam não. Está tudo bem, porque, mais uma vez, não tem caminho certo ou errado. Mas, empiricamente, o que a gente vê é que 100 milhões, botando 30 milhões, transforma a vida e de uma cidade e de uma empresa inteira, na maioria dos casos, né? Então, gosto de colocar essas provocações para vocês pensarem, mas vamos olhar de maneira mais pragmática, um pouco de cada um dos lados, porque tudo isso vai ser o alicerce aí para a nossa discussão de hoje, né? Então, aqui, o que a gente tentou fazer, né? Vamos comparar um pouco os dois lados. O Early Exit, que é essa saída mais cedo, né? Vamos chamar assim, e o caminho do VC, que o Léo estava comentando, né? Então, no Early Exit, no geral, o que você tem? Você tem um cash out, ou seja, aqueles 100 milhões, normalmente, grande parte daquilo é para comprar participação na empresa. Enquanto que no Venture Capital, o cash-in é o mais comum. Qual é a diferença? O cash-in é você está emitindo novas cotas, novas ações. Então, você está diluindo quem já é sócio antes daquela rodada. E, normalmente, no Venture Capital, esse dinheiro é para crescimento. Então, assim, às vezes vocês veem a rodada lá, o cara levantou 5 milhões. Esses 5 milhões é para a empresa crescer. Esse dinheiro não vai para os sócios, não vai para os fundadores. Obviamente que à medida que você vai tendo rodadas maiores, Série A, né, do jeito que o mercado está, Série B, os fundos começam a também fazer um cash out. Por quê? Porque eles não querem que o founder tenha que ficar vendendo o almoço para pagar a janta. Mas eles também não querem que o founder fique andando de Lamborghini, porque senão o cara não vai ter o apetite para construir um negócio gigantesco. Então, essas nuances são importantes de, poxa, que tipo de dinheiro estou trazendo para cá? É um dinheiro para crescimento, para o caixa da empresa, ou é um dinheiro que está indo para os sócios, para os acionistas e por aí vai? Segundo ponto, questão do tempo. No Early Exit, normalmente o que acontece? Eu compro a sua empresa, você fica um tempo comigo, 2, 3 anos, eu coloco lá alguns mecanismos de incentivo, earn-out, tudo. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque valeria um dia só sobre isso. E depois disso, meio que, cara, incorporei a tua empresa, sabe? Acabou teu lock-up, você vai embora. No VC, a expectativa é que esse founder ele fique por muito tempo nessa empresa, porque ele é o DNA, ele que vai levantar a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, ele que é o guardião da cultura, ele que vai montar as máquinas mais importantes. Então, existe uma expectativa de comprometimento de muito mais longo prazo. Então, o que é comum? Levantou o VC, cara, puxa, a primeira coisa que a gente vai fazer também é um lock-up, né? Vestir essas ações. Eu não quero que você levante e amanhã você saia, porque em grande parte, até o estágio, vamos colocar a série A, assim, eu estou investindo ainda no time de fundadores. Estou investindo no que esse time tem a capacidade de construir. Terceiro ponto, Early Exit. Puxa, às vezes eu sou o Founder 2 no espírito, mas a gente está vivendo um momento de mercado agora que tem um M&A por dia, ou mais, né? Na verdade, muito mais. Enquanto que talvez daqui a um ano, puxa, será que a gente vai ter um M&A por dia ou mais? Será que daqui a 2 anos? É aquela máxima, né? No Brasil, até o passado é incerto. Então, será que vão ter outras janelas como essa? Eu acho que sim, mas o Léo pode achar que não. E a outra pessoa aqui que a gente está conversando pode achar que talvez.
Então, quando você está aberto também à possibilidade de ser o fundador 1, você consegue navegar um pouco mais sobre nessas janelas que se abrem. Já no Venture Capital, não, eu estou jogando um jogo de muito mais longo prazo. Óbvio, se chegar uma proposta na mesa, todo mundo vai sentar para conversar. Mas o que eu estou comprando, o sonho que eu estou comprando, é um sonho de que lá na frente, aquele capital que eu investi vai retornar muitas vezes, 10, 20, 30 vezes, e a gente já vai explicar um pouco do porquê dessa cobrança e expectativa tão agressiva. E aí, aqui não é só uma expectativa. Talvez eu, como investidor, coloque termos no contrato que me protejam. Para imagina, você bate na minha porta e fala, quero levantar 20 milhões de reais porque eu vou construir tal empresa. Uma empresa gigante, desse jeito. Aí chega amanhã, alguém te oferece 10 milhões para comprar a empresa, você diz sim? Opa, peraí. Eu preciso ter mecanismos de proteção. Eu vici, né? Então, é importante vocês entenderem que essas expectativas, e entre aspas, essa cobrança, muitas vezes vai se traduzir nos contratos de investimento também. Quarto ponto, um pouco do que acontece. Então, assim, quantos deals de bilhão a gente tem no Brasil? Puxa, pouquíssimos. Se vocês pararem para contar na mão, empresa que foi adquirida por bilhão, tem o quê? Tem a RD, quem mais? Então, são poucos. Agora, quantas startups são adquiridas de 10, 80 milhões? A esmagadora maioria. Então, também é importante vocês entenderem que tem um tamanho assim, médio que você consegue surfar essa janela de oportunidade. Óbvio, agora a gente está vendo cada vez os players mais capitalizados fazendo M&A, então esse ticket tende a subir, mas se você pegar na média as últimas transações de Links, TOTS, Local Web, falando de empresas públicas brasileiras, não passa muito disso. Então, se o seu VC entra um valuation de 200 milhões na tua rodada de investimento e se aparece amanhã alguém querendo comprar 80, será que topa? Será que não topa? Pô, meu dinheiro está reduzindo para menos que a metade. Não é esse o sonho que eu comprei. Enquanto que para você, fundador, às vezes esse dinheiro pode transformar a sua vida. Às vezes esse dinheiro vai te permitir fazer uma empresa muito maior depois. Vai te permitir investir em outros empreendedores. Então, isso também é uma provocação que eu gosto sempre de fazer. No Venture Capital, não. No Venture Capital, assim, eu não estou muito preocupado com quanto que eu estou pagando agora. Seu valuation é 10, 15, beleza, a gente pode até negociar. Mas eu estou muito menos preocupado se é 10 ou 15 e muito mais preocupado se a saída vai ser de 20 ou de bilhão. Porque eu estou buscando esse tipo de retorno, uma coisa muito expressiva, muito grande. Então, o preço de entrada, claro que ele é importante, mas olhando para a minha perspectiva do longo prazo, do que eu quero atingir, talvez não seja o ponto mais relevante. E por último, que aí é uma discussão que alguns de vocês falaram também, que é, normalmente o cara que vende a empresa nessa faixa, 10 a 100 milhões, quando acaba lá o período de lock-up, que a incorporação ela é finalizada, né? Normalmente a gente até esquece que aquela empresa existiu, porque já virou a outra, né? Então vamos supor, a empresa A compra a empresa B. Ao longo do tempo, a marca da empresa B vai caindo no esquecimento, porque você está vendo o quê? A empresa A. São raros os casos que a gente mantém a marca ativa, né, por muito tempo. No mínimo aparece ali um power buy, muda alguma coisa, a identidade visual. Então, existe aí um esquecimento de marca. Aí a gente brinca que esses founders, eles vão ser ricos, mas não vão ser reis. O que é o rei, que a gente gosta de falar, né? Tem até um livro que fala sobre isso, que é o dilema da inovação. O rei é aquele cara que vai marcar uma era. Então, você pega, por exemplo, a RD. Pô, os caras provavelmente estão bem ricos e são reis. Porque o que eles fizeram no ecossistema de Santa Catarina, Florianópolis, mudou aquele estado. Assim, da água para o vinho. Óbvio que já tinham outros cases de sucesso ali, mas, poxa, você vê uma empresa brasileira sendo adquirida por uma empresa aberta em bolsa, né? Capital em bolsa, brasileira também, por quase 2 bilhões de reais, puxa, isso é fantástico. Daqui a 10, 15, 20 anos, a gente ainda vai estar ouvindo falar desses fundadores. Então, tem essas nuances, né, que a gente sempre provoca os empreendedores aqui. Você quer ser rico ou você quer ser rei? Se você for rei, provavelmente você vai ser rico, mas se você for rico, tem problema, porque você pode ser rei depois. Então, gosto de colocar esses pontos para a gente pensar.
Até aqui algum ponto, pessoal, senão eu vou avançar para esse quadro e para outras provocações que eu tenho para vocês. Alguém quer colocar algum ponto, alguma consideração? Boa, vamos lá. Então, até falando rapidamente lá do Emerging, né, que eu comentei com vocês, recentemente saiu esse estudo que coloca aí mais de 100 investidores de Venture Capital por estágio, né? Então, poxa, quando você olha esse mapa, poxa, você vê que tem dinheiro em abundância, né? O pessoal está querendo alocar, tem investimento de VC, CVC sendo anunciado todos os dias. Então, muitas vezes, quando eu estou conversando com os empreendedores, eu percebo uma ânsia por captar. Assim, nossa, meu concorrente captou, logo eu preciso captar. Nossa, está tendo aporte todo dia, logo eu preciso captar. Nossa, ano que vem tem eleição, não sei como vai estar o mercado, logo preciso captar. E N outros exemplos. E aí a pergunta é sempre, será que você precisa captar? Você quer qual caminho? Você quer o caminho de retornos super agressivos, de retornos menores? Você quer ter mais possibilidade de saída no meio do caminho? Porque se você está querendo captar com um fundo que tem bilhões sob gestão, talvez essa expectativa possa ficar desalinhada. Agora, se você está captando com um fundo que tem menos sob gestão, talvez essa expectativa já possa ficar mais alinhada. Se você está mais próximo de ser o Founder 1, você está sendo o Founder 2, talvez você vai querer o cara que tem mais dinheiro sob gestão, porque ele vai te acompanhar em mais rodadas, né, na teoria. Então, o que eu gosto de provocar aqui é, apesar dessa abundância de capital, abundância de players, se perguntem, vocês querem captar investimento? Se sim, vocês querem captar de quem? Porque essa pergunta, essas duas perguntas, vão ajudar a gente a nivelar o que a gente pode esperar, a gente empreendedor e a gente investidor. Dito isso, eu quero conversar com vocês sobre a matemática do Venture Capital, que eu percebo que isso não é uma coisa que é muito clara para todo mundo e que eu gosto de colocar para ganhar um pouquinho de corpo aquela discussão que a gente fez lá em cima. Então, aqui eu peguei um estudo, tá, pessoal? Lá do CB Insights. É um estudo que já está desatualizado, mas para a gente tomar como premissa. Então, como que você lê esse gráfico aqui? Ele pega mais ou menos 1.000 startups que receberam um investimento seed nos Estados Unidos e ele vai vendo quantas delas, por exemplo, levantam uma rodada Série A, depois uma rodada Série B e assim sucessivamente. E aí, a cada rodada a mais, obviamente, tem empresas que não conseguem captar. Então, imagina, eu levantei uma rodada seed. Puxa, não necessariamente eu vou conseguir levantar um Série A ou outro seed, porque pode ser que nesse meio do caminho a empresa tenha dado errado, fechou, ou eu tenha brigado com meu sócio e saído. Então, tem N causas de morte, né, que vocês já conhecem bem, que faz com que esse funil seja tão agressivo. Mas o que eu acho que é tão interessante aqui? 1.500 levantam depois. Aí depois vai 300, depois 170. Beleza, vamos ver o que acontece agora com essas outras. Então, das que não levantaram, o que acontece? 38% na primeira rodada subsequente continua como o termo que o Léo falou, lifestyle business. Então, é aquela empresa que tem, às vezes, um investidor, mas não consegue atrair nenhum outro investidor depois, e assim vai. Assim vai até um dia ela conseguir recomprar esse investidor, até um dia ela ser adquirida, até um dia ela conseguir pagar dividendo, e, enfim, e o cara ficar lá como sócio, né? Então, pegando um cenário mais extremo. Então, 38% acontece isso. 14% são vendidas. Então, assim, a Camila falou, né, do... Luiz, eu posso aproveitar teu ponto, fazer ação... Eu vi esse caso recentemente de uma empresa, obviamente eu não vou citar qual é, mas foi o seguinte, o founder levantou uma rodada, ele chegou num faturamento bacana aí de 1 milhão de MRR e no meio da jornada ele decidiu virar monge. Só que tem uma coisa engraçada que quando tu vira monge, tu não precisa de muito dinheiro. Então ele estava super de boa, ele largou a empresa, então... E estava rolando uma discussão com os investidores, se aquele investimento deu certo ou deu errado. Porque deu certo que é uma empresa que gerou 100 empregos, então ele realmente está gerando um business, só que deu ruim que tu não vai conseguir vender, porque o founder não está mais no dia a dia. Então, o que tu faz nesses casos? Então, foi o único caso que eu vi no mercado que tu acaba pagando dividendos pro fundo. Mas foi um caso bem inusitado ali, que os investidores não conseguiram saber se foi um investimento certo ou errado. Porque ele cumpriu o papel dele e não deu a saída. Acho que isso ilustra bem teu ponto aí. Não, e é um caso bem particular, bem extremo, bem legal mesmo.
E aí, só para a gente fechar essa imagem, então, assim, vocês veem que o funil, ele é bem agressivo. Então, a empresa lá depois da 6ª rodada, no geral, uma empresa para ser unicórnio, ela levanta umas 6 rodadas, assim, na média. Então, você vê, daquelas 1.000, 30 vão ser, e dessas 30, só 15 vão conseguir realmente ter uma janela de liquidez. Como eu falei, seja uma aquisição, seja uma abertura, né, de capital, o que quer que seja. Então, assim, eu não quero desestimular ninguém aqui, mas faz um exercício de, puxa, o que te faz pensar que de 1.000 startups que conseguiram levantar investimento, boas startups com boas métricas, como o exemplo que o Lucas falou, você vai fazer parte daquele 1% que vai ser o Founder 2. Muito provavelmente, você não vai ser o Founder 2. Mais uma vez, eu não quero desestimular ninguém. Meu trabalho aqui é achar os Founder 2, mas eu quero construir em vocês esse argumento para a gente conseguir avançar. Então, a Camila falou um ponto que eu quero reforçar aqui, que é, poxa, se eu tiver que vender no meio do caminho, para mim, para tudo que eu quero construir, não vai ser algo, puxa, bom, vai ser fracasso para mim, né? Ela falando. Só que vamos olhar para as estatísticas de novo. Daquelas 1.000, 22%, se a gente somar tudo, que conseguem fazer isso. Então, 78% ou quebra, ou fica tão grande que é um baiacu, né? Vai enchendo, uma hora explode, não tem liquidez. Então, será que é insucesso? Mais uma vez, colocando algumas premissas. O fato é, 78% das startups não retornam sequer um centavo para o investidor. Dito isso, vamos lá. Menos de 10% levanta o Série B. Então, é o que a gente está mostrando no gráfico aqui. No geral, uma startup investida passa por várias rodadas de investimento. Então, isso vocês também já sabem. A cada rodada tem mais ou menos uma diluição padrão ali que o investidor daquela rodada vai querer estar. Então, se você capta uma rodada para provar o ponto A, B e C, vamos supor que deu errado. Você pode até achar outro investidor que vai topar fazer você testar D, E e F. Mas talvez numa terceira tentativa, seu cap table já esteja tão diluído que, poxa, para mim não é tão interessante, vou investir em outro. Porque o trabalho que eu vou ter para arrumar isso, para a gente discutir um recap, vai ser tão grande que não vale a pena. Então, quero colocar esse ponto. E, por fim, colocando mais um dado aqui nessa premissa, para a gente partir aqui para o modelo que eu quero dividir com vocês, se você pegar os unicórnios brasileiros, na média, o fundador ou a fundadora desse unicórnio tem 8 anos de experiência antes de fundar a startup, tem mais ou menos 30 anos de idade, 4 a cada 10 já eram os empreendedores seriais, ou seja, esses caras que já tiveram algum sucesso antes com outras empreitadas. E quando você pega, são caras assim da mais alta estirpe, ótimas escolas, ótimo background. Então, mais uma vez, puxa, olha para vocês e vê, eu estou nessa média? Óbvio que a gente está trabalhando aqui para cada vez mais a gente ter diversidade nisso, né? Não ter unicórnio só na USP, em Stanford e Harvard. A gente tem que ter unicórnio no norte e no sul. Esse é o ponto. Mas pega estatisticamente o que a gente está falando. Qual é a probabilidade de hoje, no contexto de mercado atual, você ser? Qual é essa reflexão? Então, essas são algumas premissas que eu quero colocar. Outra premissa que eu quero colocar para a gente conseguir desenvolver. Então, explicando para vocês esse gráfico aqui de cima. Esse gráfico é do Angel List. Basicamente, ele pegou vários fundos que estão lá na base de dados dele, e aí eles plotaram esses fundos nesse gráfico, onde o eixo Y é o retorno do fundo. Então, vamos supor, se eu tenho um fundo de 100 milhões e, ao final, esse meu fundo gera 400 milhões, eu estou aqui no 4x. Se eu estou com 600 milhões, 6x. Só para facilitar aqui o entendimento de vocês. E esse aqui é em quanto tempo? Então, beleza. Às vezes eu posso estar com 8x em um ano, mas esse 8x, às vezes, ele não foi realizado. É preço de papel. Ou seja, é o valuation que algum investidor marcou, mas não teve liquidez ainda. Ninguém comprou a participação desse cara. Então, ele plotou. Esses que estão em azulzinho são os que eles consideram o top tier, ou seja, os 25% melhores fundos, né? Aqueles caras que dão retornos sensacionais. E cada curva dessa aqui
é a TIR, né? Taxa interna de retorno, né? O IRR. Ou seja, se você pegar esse pontinho aqui em cima, vocês estão vendo, né, o meu mouse, esse aqui, no 50%. Esse cara, que é um top tier, o que ele fez? Ele conseguiu gerar 50% de retorno ao ano, se você analisar isso, durante 5 anos. Então, se ele vendesse esse portfólio dele hoje, ele estaria dando um retorno para os investidores dele de 8x. Então, puxa, é um retorno fantástico para um fundo de venture capital. Então, olha só como que é a distribuição dos fundos pelos retornos, né? E pelas curvas de TIR. Então, o ponto aqui é muito difícil você retornar dinheiro em venture capital. Por isso que é capital de risco, né? Às vezes a gente até esquece disso, mas é muito difícil, pessoal, estatisticamente, de novo falando. Vamos agora pegar outra coisa. Alguns de vocês aí devem estar comprando OIBR, devem estar comprando Localweb, seja lá qual ação que vocês analisaram aí, são investidores de bolsa, ou investidor de fundo, ou investidor de renda fixa, de título de governo, o que quer que seja. Então, quando vocês investem, vocês têm uma expectativa de retorno. Então, puxa, se eu estou comprando uma ação, puxa, essa ação tem que me remunerar mais do que eu comprar o Tesouro Selic. É óbvio, porque no Tesouro Selic eu praticamente não corro risco, ou corro um risco muito baixo, e na ação tem muito mais volatilidade e muito risco. Então, para eu ser premiado por esse risco, eu preciso ser remunerado a mais. Essa mesma lógica se aplica para o Private Equity, para o Venture Capital e para o investidor anjo. Então, eu, VC, investidor anjo, para eu topar fazer os investimentos de risco, é porque eu estou visualizando lá na frente um retorno muito desproporcional. Porque senão eu pegava esse meu dinheiro e colocava num título de governo, como eu falei, num título de crédito privado e por aí vai. Então, aqui eu coloquei um pouco do que a gente vê, assim, que é muito bom. Então, fundo de venture capital que retorna 5 vezes o capital, pessoal, é muito difícil. Então, aqui considerem aí que são métricas bem agressivas, né? Então, o que eu coloquei aqui, para a gente voltar para as premissas agora que eu já expliquei esses gráficos e essa tabela para vocês. Então, 78% das empresas... Opa, tem uma dúvida? Pode ficar à vontade. Deita no colchão, então. Você não vai comer o bolinho de queijo? Olha que delícia. Bom, acho que foi só um probleminha aí no microfone, mas se bem que agora o bolinho de queijo ia super bem. Mas, então, aqui tem alguma dúvida, pessoal? Só para a gente mudar para as premissas. Nesse gráfico, nessa tabela, ou tá tudo ok? Por enquanto, ok. Perfeito. Então, vamos voltar para as premissas. Eu estou modelando aqui o fundo com vocês. Então, 78% das empresas não retornam, a gente já viu. Então, as 22 que sobram, considerando um VC, elas têm que conseguir retornar esses 5 vezes o capital. Então, se eu investir em 10 empresas, o que eu estou falando? 8 dão errado, mas as 2 que derem certo, não basta elas darem certo, elas têm que dar muito certo, porque elas têm que retornar não só o que eu investi nelas, mas elas têm que compensar o que as outras não deram. Então, essa é uma premissa importante para vocês entenderem como que os VCs pensam. E aí, outra coisa, 76% das saídas no estudo da Spectra são para players estratégicos. Quem são players estratégicos? São empresas, grandes empresas. E como eu mostrei para vocês, existe um ticket ali, médio, que essas empresas praticam. Dificilmente você vê essas empresas fazendo compra de bilhão. Pega a TOTS, comprou lá a RD, mas foi uma. Pega todas as outras transações que a TOTS fez lá no RI. A maioria tem um ticket médio na faixa que a gente mostrou ali de 10, 80, 10 a 100. Então, essa é uma outra premissa importante. Então, eu tenho que gerar retorno muito alto, só que quando eu olho para minhas oportunidades de saída, eu vejo que tem gente só querendo pagar mais ou menos esse tipo de ticket. Alguém tinha levantado a mão? Fica à vontade para colocar aí o ponto. Rodrigo, vai lá. Luiz Fernando, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu queria perguntar para você o seguinte, sendo que 78% desses investimentos geralmente não retornam para os investidores, eu queria saber se o empreendedor
ele fica marcado pelos os fundos de venture capital quando ele não dá certo, porque pode dar certo, como pode dar muito certo, como pode não dar certo. E eu queria saber se no mercado de vocês, no meio de vocês, essas empresas que porventura não deu certo em alguma coisa, se ele fica marcado para sempre numa lista negra, numa lista marrom, ou o empreendedor ele não vai poder tentar futuramente outra coisa, ou poder arriscar alguma coisa. Eu queria saber se existe isso, alguma coisa assim, olha, não deu certo, agora você vai ficar marcado aqui porque não deu certo. É assim ou não é? Legal. A resposta é assim, vai ficar marcado, mas vai ficar marcado positivamente, Rodrigo, muitas das vezes. Porque o cara que tentou fazer um negócio crescer e deu errado, esse cara tem tanto aprendizado, mas tanto aprendizado, que na próxima empreitada dele eu quero ser o primeiro investidor. Porque errar de novo o que ele errou na primeira, ele não vai errar. Então, os fundos, no geral, têm esse apetite por fundadores que já fizeram antes. Não necessariamente fizeram antes só coisas que deram certo, mas coisas que deram errado também. Por que eu falo que isso é no geral, Rodrigo? Porque depende também da falha. Uma coisa é você falhar tentando. Uma coisa é você falhar e amanhã ou depois surgir um competidor que vai te engolir. Então, isso faz parte do jogo, é capital de risco. O que não faz parte do jogo é o empreendedor que não se dedica, é o empreendedor que faz falcatrua. Então, se esse for o motivo da falha, aí não. Aí esse cara está marcado como você estava pensando. Mas o cara que tentou colocar o negócio e, por uma infelicidade, seja de mercado, seja de execução, seja de produto, seja o que quer que seja, não conseguiu, ele fica marcado positivamente, porque na próxima ele vai errar muito menos, provavelmente. Beleza? Beleza. Vamos lá, vamos seguir aqui então. Então, as premissas estou entendendo que está claro para vocês, né? Então, vamos lá. Então, agora vamos pegar um fundo. Então, vocês pegaram aquele mapa, né? Esse mapa aqui. Aí vocês estudaram os fundos, aí vocês acharam um fundo aqui que tem 100 milhões para investir. O cara tem 100 milhões para investir. Aí vocês pesquisam lá, o cara investe normalmente 5 milhões de reais por startup e ele pega 20% de participação a cada investimento. Então, vamos lá. Se eu tenho 100 milhões, eu invisto 5 milhões por startup, considerando que eu não tenho reserva para follow-on, nada disso, eu vou investir em quantas empresas? Em 20. Então, 20 vezes 5 dá os 100. E aqui eu estou desconsiderando também taxa de administração que o gestor tem, né? Que quem tiver dúvida depois eu posso explicar um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Tenho 100 milhões, investi tudo em 20 startups, cada uma deu 5 milhões. Vamos pegar as premissas. Então, dessas 20, o que acontece? Dessas 20, 15, né, 75% lá, 80% dão errado. Então, aqueles 15 vezes 5, ou seja, 75 milhões viraram pó, viraram R$0. 4 delas vão ter algum tipo de retorno, que aqui eu falei que são aquisições de 200 milhões, que é até alto. Então, 4 delas vão ser adquiridas por 200 milhões, e para simplificar, eu não considerei a diluição, tá, gente? Então, esse número da participação do investidor provavelmente seria menor na saída, mas para simplificar a conta. Então, se eu tenho 20% de 200, eu tenho 40 milhões, né, que vai para mim. Desses 40 milhões, se eu tenho 4 empresas, 160 milhões. Então, individualmente, essas empresas me retornaram 8 vezes, e no total elas me retornaram 160. Então, olha só que interessante. Cara, eu investi 5 milhões, eu botei 40 no bolso. Isso é um baita de um investimento, sim ou não? Depende. Porque se eu só fizer 15 saídas que deram errado, 4 que deram certo, e essa grandona, que a gente já vai falar sobre ela, não acontecer, eu retornei meu fundo 1,5 vezes, 1,6 vezes. Isso em 10 anos. Em 10 anos, pô, você fazer menos de 2 vezes tua grana, cara, tem título muito mais fácil aí, tem produto financeiro de muito menos risco que você deveria ter comprado. Então, o retorno de 1,6 vezes não é o que o VC está procurando. Então, nesse cenário aqui hipotético, para ele conseguir lá os 5 vezes que ele quer, os 500 milhões, ele teria que vender uma empresa por 1,7 bi. Ou seja, um retorno de 68 vezes nessa investida. Só que, assim, qual é o grande X da questão aqui?
será que eu invisto nessas 20 sabendo que essa vai dar errado, por exemplo? Sabendo que essa aqui vai dar errado? Sabendo que essa aqui vai dar errado? Eu sei qual vai dar errado? Óbvio que não, porque se eu soubesse qual vai dar errado, eu não investiria. O fato é, eu não sei. Então, qual é a postura que vocês imaginam que o VC tem que ter a cada investimento que ele faz? Ele está procurando esse cara ou esse cara? Está procurando esse cara, obviamente. Então, assim, no limite, eu invisto em 20. Eu tenho que analisar o cenário de, cara, se tudo der errado, se as 19 falharem, essa uma tem que ser esse cara. Aí você, empreendedor, pô, olha e fala, pô, mas 200 milhões para o cara, eu vendi a minha empresa, o cara pagou aqui, ele pagou 25 milhões de valuation, estou vendendo por 200. Tá ruim? Puxa, tá ruim. Porque não é uma visão da startup, uma visão de portfólio. E aí, muitas vezes, eu vejo os empreendedores batendo na porta de um fundo de 100 milhões, por exemplo, e falando, eu topo vender a minha startup por 100 milhões. Aí, depois, ele toma um no-go do fundo e não entende por que tomou. Pô, é óbvio que você vai tomar um no-go. O cara está procurando empresa que ele precisa vender por 1,7 bi, você falou que vende por 100. Ou então não, ou então o fundo aqui é de 500 milhões. Agora tem vários fundos aí que tem quase bilhão de reais sob gestão. Pô, você acha que esses caras vão procurar quem? Vão procurar caras ainda maiores que esse cara. Então, por isso que é importante. Quem vocês querem ser? Early Exit ou Venture Capital? Por quê? Não tem caminho que é melhor ou pior. Você está conversando com um fundo que está alinhado com os teus interesses. Se você quiser fazer uma saída de 200 milhões, o cara vai achar bom, o cara vai achar ruim, e uma de 50, e uma de bilhão, ele vai te apoiar? Ele tem recurso para isso? Então, essa é um pouco da matemática. E aí, para sumarizar isso aqui, para abrir para discussão de novo, uma regra de bolso, né? Então, assim, a cada 100 milhões de reais que o fundo tem, ele precisa de 2,5 bilhões em exits para conseguir o retorno desejado de 5 vezes, considerando que ele tem 20% de participação na saída. Só que, como eu falei para vocês, no geral, esse cara não tem 20% na saída, porque ele vai diluindo. E as rodadas começam a ficar tão grandes que, às vezes, ele não tem o capital para fazer os pró-ratas, os follow-ons, para manter a participação dele. Então, vamos supor que, na saída, ao invés de ter 20%, eu tenha 10%. Então, aquele meu mesmo fundo de 100 milhões, se antes eu precisava de 2,5 bilhões em exits, agora eu preciso de 5 bilhões em exits. Pessoal, 5 bilhões é muito dinheiro. A gente está falando de uma expectativa muito agressiva. Agora, vamos colocar outras variáveis. Nem todo o dinheiro que o fundo capta, ele investe. Pode até ser, se ele tiver uma política de reciclagem, mas, no geral, se ele tem 100 milhões, quase que 20 milhões disso é para pagar o salário do gestor, é para pagar o salário do analista, para pagar o escritório, para pagar a luz. Isso ao longo dos 10 anos, né? Pagar os eventos, pagar as viagens. Então, efetivamente, ele tem 80 milhões para investir, só que o retorno não é em cima do que você investe, é do quanto que você capta. Então, ao invés de você ter 100 para retornar os 2,5 bi lá que a gente estava falando, você tem 80 para retornar os mesmos 2,5 bi. Então, difícil. E tem outras variáveis que a gente tem que colocar nessa equação, que para fins didáticos eu não coloquei aqui para simplificar o modelo, mas, pô, tributação. Como que é a tributação? Porque, beleza, se eu conseguir 5 vezes de retorno, mas tudo isso comer de imposto, e para o meu investidor, né, para o cara que investiu no meu fundo, eu retornar uma vez, será que se eu devolver corrigido pela inflação em 10 anos, o cara está feliz? Provavelmente não. Pô, se meu fundo é em dólar, pô, real flutua bastante. E aí? Pô, e se eu tiver colocado um hurdle, que é tipo assim, eu só vou participar da performance do meu resultado depois que eu atingir determinado benchmark, que pode ser inflação, CDI, o que quer que seja. Então, tem várias outras variáveis que faz com que esse jogo fique ainda mais complicado. E aí, diante de tudo isso, eu quero perguntar de novo para vocês, e aí não tem, quem quiser manter a mesma posição, pode manter, quem tiver tido algum insight, pode falar, quem quiser colocar outra provocação, quero ouvir. Mas a pergunta agora não é
que fundador você quer ser, mas com tudo isso, que fundador você provavelmente vai ser. Aí queria ouvir um pouco das visões de vocês aí para a gente discutir. Olha, eu sigo no 2, Luiz. Acho que o impossível é o que me interessa nessa jornada. Legal, Camila. Então, assim, se a Camila for captar hoje, o que ela precisa ver? Puxa, o tamanho do fundo que eu tenho comporta o tipo de saída que eu estou procurando. Ótimo. Então, talvez eu possa olhar os fundos maiores que tem no mercado. Puxa, mas talvez um outro empreendedor daqui a pouco abra o microfone e fale, não, eu acho que eu realmente quero o fundador 1. Então, pô, não vai bater na porta do fundo que quer retornos de 2 bi, porque você vai tomar não. Então, aqui, pessoal, eu não quero desincentivar vocês ao caminho A ou B. Eu só quero que vocês entendam como que essa reflexão e vocês entenderem essa matemática é importante para vocês captarem a rodada com o anjo, com a aceleradora, com o grupo de anjo, com o VC do Brasil, com o VC fora do país. Então, acho que isso é uma coisa legal para vocês levarem. Alguém mais além da Camila? Eu ia te fazer uma Fernando, pergunta. Fernando, deixa eu colocar meu ponto, Camila, um segundinho. Eu continuo como 1. Eu tenho quase 60, a Camila tem 20. Então, minha velocidade é outra. Obrigada pelo elogio, viu, Marcelo? Tenho 20, não. Luiz, o que eu ia te perguntar é quando você falou de pegar com fundo maior, faz sentido mudar o tamanho do cheque por essa tese? Porque, contando um pouco da história, eu sigo bootstrapping faz 6 anos na Celebrar, e agora a gente está com um crescimento de 40% ao mês e estou falando com alguns fundos. Nosso MRR já passou de 100 mil. Então, eu estou falando com alguns fundos e muitos empreendedores, amigos meus, assim, falaram, cara, não tem que pegar 5 milhões, você já tem que subir esse cheque para falar com fundos maiores. Porque o retorno que você está prometendo é para a galera que eles chamam de fundos de primeira linha. E eu falo, cara, mas eu não preciso de 10 milhões. Faz sentido eu subir meu cheque para focar em fundos maiores sem precisar da grana? Simplesmente pela tese. Minha visão, sendo bem direta, é que não faz sentido. Para mim, você deve captar o quanto que você consegue gastar. Exato, Quanto que você consegue executar. Parece fácil, mas, pessoal, você ter 10, 50 milhões para contratar 200 pessoas em um intervalo de 12 meses, e não só contratar, para essas pessoas performarem, olha, não igual é para qualquer um. Minha CTO fala que 9 mulheres não fazem um filho em um mês. Então, meio que 10 milhões não vai fazer diferença pela velocidade. 5 milhões é uma velocidade máxima, mas a minha dúvida foi quando você trouxe isso dos fundos maiores, que eu nunca tinha entendido. Que os fundos maiores buscam retornos maiores. Deixa eu colocar, então, para você de uma outra forma que eu acho que ilustra, assim. Você deveria captar o quanto que você precisa para chegar no próximo nível. Se o seu nível atual é de sair contratando 200 pessoas, você vai precisar de um tamanho de cheque que comporte isso. Mas se você hoje é uma empresa de 30 pessoas, eu assim, quase que te garanto, te afirmo, que você não consegue contratar 200 pessoas em 12 meses e fazer essas pessoas performarem. Então, por que você vai se expor, tomar um risco de pegar um valuation mais alto, que vai vir com várias cláusulas no teu contrato, que pode ser que nesse meio do caminho as coisas não deem certo, e aí você vai depois de 12 meses falar, ih, deu errado. Tá, mas e agora? Você já está marcado no valuation lá em cima. Que investidor que vai topar entrar? Ferra a próxima rodada, né? Você não consegue... Partindo no cenário pessimista aqui, porque, óbvio, você conseguir, beleza, aí vamos para as cabeças, Camilo. Mas eu acho que o empreendedor, quando está captando, ele está sempre muito otimista. Ele está sempre achando que, cara, vai dar tudo certo, eu vou captar aqui, vou fazer milagre. Espera aí. Aí vem o coronavírus. Pô, quem previa? Eu vi quantos empreendedores eu não vi que tinham acabado de captar a rodada para crescer, para fazer o Diaba 4, e a rodada acabou servindo para sobreviver durante esses meses que a gente está de pandemia. Sobreviver, eu estava com a rodada na mesa e eu parei por causa da pandemia, que destruiu o meu negócio. Mas eu achei legal os pontos. Obrigada. Legal. Quem mais quer colocar? Então, a Camila já falou, Marcelo? Tem, Luiz. Ainda do exemplo da Camila, e faz sentido ela manter os 5 milhões, eu sempre me preocupo muito com o equity, tá? Muito. Ou os fundos têm como regra esses 20%.
mínimo, assim. No geral, Afonso, os fundos têm uma participação alvo ali que ele quer entrar, né? Óbvio que depende se ele está liderando, se ele está co-investindo, se aquele deal é muito quente. Então, assim, às vezes é um deal que todo mundo quer fazer. Pô, se o deal que todo mundo quer fazer, se eu tiver 1% ali, eu estou feliz. Se eu tiver 5%, eu estou feliz. Agora, se é um deal que só eu estou fazendo, que tá meio... A competição não chegou ainda de outros fundos, cara, eu vou querer me posicionar, porque eu aposto mais naquela empresa. Então, tem sim, tá, Afonso, uma diluição padrão, assim, varia de 10%, 20%, depende muito do estágio. Então, assim, quando a gente está falando do Série A, Série B, 20% talvez seja a média, mas pega o ticket da Venture. Léo pode dizer, Venture estava apostando lá no início. Poxa, como que está hoje, Léo? É 10%, 7%? Como é que está? Nós temos um range variável. Nós não temos equity fixo, porque quando nós investimos no early stage, a gente entende que é um estágio da startup em que setar valuation é dar um tiro no escuro. Nós não temos embasamento ainda para dizer qual que é o valuation da startup naquele momento que ele chega até nós. Então, a gente entende qual que é a necessidade financeira daquela empresa e aporta esse dinheiro. Beleza, tu precisa de tanto, a gente te aporta tanto e a gente vai discutir o valuation lá na próxima rodada. Mas, para responder a tua pergunta, fica entre 5% e 15%. 15%, porque mesmo essa discussão de valuation ficando para depois, uma hora você vai saber que participação de fato você comprou. Então, o que o Léo está falando é que mesmo discutindo valuation depois, gira em torno de 5 a 15. O que a gente vê aqui na ACE é esse mesmo range, 5 a 15, porque a gente está atuando no pré-seed e no seed. Então, sim, Afonso, tem umas faixas. O quanto de investimento está atrelado a isso. Então, a conta do valuation, que às vezes a gente acaba não querendo discutir, é muito nesse sentido de, eu preciso de tanto de dinheiro, eu vou colocar a participação que eu tenho alvo, ou então vou deixar para precificar isso lá na frente, né? Quando alguém marcar essa rodada com desconto, com cap, mas no fim do dia você vai fazer o depara de quanto que você de fato pagou, mas tem sim. E aí o que eu gosto, assim, se você tiver alguém disposto a pagar 50 milhões pelos 20% e alguém que está disposto a pagar 5 pelos mesmos 20%, o que você acha que eu te recomendaria? Pegar 5 ou 50? Eu falaria, depende, Afonso. E mais uma vez, você levantar 50 e entregar uma empresa que não atingiu ou que chegou no mesmo lugar que uma outra empresa que fez a mesma coisa que você com 5 fez, puxa, talvez dificulte a próxima rodada, talvez dificulte seu próximo passo. Então, assim, menos do que a quantia, eu gosto muito dessa linha de pensamento que o Léo colocou, que é quanto que você precisa para executar seu plano. Então, é isso que você deveria captar. Mas, puxa, será que eu não deveria captar mais, menos? Eu iria nessa linha. Eu acho que ainda no exemplo da Camila, eu faria o seguinte, eu ia contratar o Luiz para pegar o cheque de 5 por 10. Entendeu, Luiz? Aí não dá os 20, o que tu me disse? Pegar mais dinheiro com o mesmo fundo. É isso, Afonso? Não, eu só estou brincando. Eu estou querendo dizer, no caso do exemplo da Camila, ela teria uma valuation superior àquilo que o fundo daria de equity. Então, assim, é a mesma coisa que tu falou, daria 20% por 5 milhões ou por 10 milhões, se eu podia pegar 10 milhões, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pega os 5, mas não por 20, por 10. E aí, para te achar esse fundo certeiro, contrata o Luiz e está tudo certo. Boa, boa. Uma outra coisa que é legal de vocês pensarem também, que a gente acaba discutindo muito aqui tamanho do aporte, tamanho da participação, mas o contrato de investimento não é só isso. O contrato de investimento vai ter lá N outras cláusulas, talvez até mais importantes do que essas duas. Então, preferência de liquidação, drag along, isso também, imagino que vocês já vão ver aí em várias outras palestras, mas às vezes a proposta de 5, ela vem lisinha, sem nenhuma dessas coisas. Às vezes a de 10, não, vem recheada. E aí, 10 ou 5? Depende. Para mim faz sentido pegar o cheque que precisa, né? Que quando você trouxe essa coisa do tamanho do fundo, eu entendi o que muitos empreendedores me falavam para esticar o cheque para eu pegar fundos maiores, que esperavam retornos maiores. Só que isso ferra a próxima rodada, né? Então, eu acho que isso é mais para o Founder 1 ali, não para o Founder 2. Você estica, arregaça na primeira rodada, não consegue pegar a próxima e dá um M&A. Eu acho que assim, nenhum founder deveria fazer isso, tá? Só deixando claro. Acho que
Você não deveria esticar mais do que você precisa ou que você sabe o que fazer com esse dinheiro nunca, tá? Só para deixar super claro. Mais algum comentário aqui, pessoal, que vocês queiram colocar? Opa, Luciano da Adega Compartilhada. Bom, primeiro eu vou pedir desculpa que eu estou num lugar aqui que está com algum barulho de fundo. Obrigado, Luiz, pelo material sensacional. A minha startup ela é capital intensive, né? Então, o valor de investimento ele é maior. Acompanhando aí um pouco do raciocínio que você teve, eu vou dar um crescimento aí de 2 dígitos lá na frente, depois do 4º, 5º ano. Até lá são 3 dígitos de crescimento ano após ano, né? Então, aparentemente, está bem, mas, de novo, reforçando, ela é bem capital intensive. Então, o primeiro investimento, a gente está falando aí por baixo de 5 a 6 milhões. E depois ele continua no investimento até o 5º ano, e para chegar no MRR lá no final de alguma coisa em torno de 5 milhões ao mês. Eu queria entender que tipo de perfil de investidor eu deveria procurar, né? E eu me classifiquei aí como tipo de startup perfil 2, tá? Eu realmente acho que a empresa ela tem uma oportunidade muito grande. A gente está explorando um mercado que é novo. A gente está explorando um mercado que, particularmente, meu sócio, ele tem um conhecimento fantástico, e isso está nos permitindo nos conectar com os principais players do mercado. Então, só assim, passando rapidamente esse panorama, o que você me sugeriria aí? Cara, eu te sugiro, vou até voltar aqui, pega esse QR Code, dá uma escaneada e dá uma olhada nas teses. Então, assim, se você é capital intensive, se tem todas as características que você falou, vão ter vários fundos aqui que você não deveria nem assim, investir seu tempo em conversar. Porque não vai investir em você por tese, porque ele tem que seguir a tese dele. Então, eu estudaria esse mapa, pegaria player a player, faria listinha de quem tem empresa de hardware no portfólio, quem está alinhado com essa sua visão, e bateria na porta desses caras. Então, olha esse material aqui que eu acho que vai te ajudar bastante, tá, cara? Bom, eu vou avançar aqui. Sensacional, obrigado. Nada. Eu vou avançar aqui, tem um par de slides aí, acho que 2 ou 3, né, para fechar. Então, resumo da ópera, né? Vocês entenderam a matemática, agora vocês têm que entender como funciona o processo. Então, aqui eu não vou me alongar muito, mas o VC, ele não vê a tua empresa e investe. Ele tem um processo, ele tem ritos. Às vezes a gente esquece disso, a gente coloca todo o investidor no mesmo saco. Tem investidor que consegue fazer esse processo mais rápido, tem investidor que faz o processo mais devagar. O cara que faz mais rápido, o que faz devagar, não necessariamente é porque ele é melhor ou pior, porque às vezes o cara que demora mais, um dos cotistas dele é um fundo, é um banco de desenvolvimento de algum estado, ou o BNDES. Pô, esses caras são mais burocráticos. E às vezes o cara que faz mais rápido é dinheiro próprio, né? Capital dos sócios, ou então de pessoas muito ricas ali, ou de fundos que eles têm, de empresas que eles têm muito relacionamento. Então, vocês tentarem entender quem são os cotistas também, ajuda a entender mais ou menos quanto tempo o seu processo pode levar. Mas, em resumo, como que funciona? Conversei aqui com, por exemplo, o Marcelo. Pô, conheci, legal a empresa dele, a Fight Meter. Bacana. O que vai acontecer provavelmente? A gente vai marcar um follow-up. E aí, Marcelo, me conta mais. Pô, e a rodada vai fazer, não vai? Ah, vou fazer, Luiz. Beleza. Então, me liga quando você for fazer. Aí ele me liga daqui a, sei lá, mais um mês. Pô, Luiz, então, aquela rodada chegou, estou captando. Beleza. Aí, nesse momento, que eu vou parar realmente para fazer uma análise básica, assim. Talvez eu tenha estudado alguma coisa do setor dele, talvez o Marcelo mesmo já tenha me falado um bando de coisa, mas, por processo, é nesse momento que eu vou envolver meu time aqui de análise, que eu vou gastar tempo, né? Porque tem, de fato, uma oportunidade. Antes disso, a gente está só namorando. Tanto eu namorando com ele, ele namorando comigo. Então, nesse momento, aí é aquilo que você já está acostumado. Eu vou querer ver deck, vou querer ver projeção, vou querer ver racional,
vou querer te perguntar N coisa e tudo. Feito isso, normalmente tem um comitê interno dentro desses fundos, que é um comitê tipo assim, ó, esse negócio é bom ou não é, entendeu? Vale a gente aprofundar ou não vale? E aí, assim, é uma decisão, pessoal, super, com não tanta informação, porque pensa, ao mesmo tempo que a gente está analisando uma, tem outras 100 para análise. Então, tem muita oportunidade na mesa. Então, nesse momento da análise básica, qualquer coisinha que levantar uma bandeira amarela ou vermelha pode significar que o VC vai pular fora. Por quê? Porque por mais que ele goste, o custo que ele tem de tempo, de tentar arrumar essa bandeirinha, às vezes não se paga e é melhor ele só alocar esse dinheiro numa outra empresa que ele aposta tanto quanto ou até mais, né? Ou um pouco menos. Então, isso é um ponto importante. Nessa due diligence, aí tem, óbvio, a parte financeira, contábil, trabalhista, enfim, tudo isso, mas aqui também tem um aprofundamento. Então, aquele plano que você me apresentou na análise básica, eu vou querer agora, cara, nossa, descer o pau nele, assim, eu vou até o final com você nele. Quero realmente no detalhe. Vou querer falar com o cliente, se possível. Vou querer falar com o investidor que está olhando a rodada com você, ou que já é teu investidor. Vou querer conversar com o teu sócio. Vou querer conversar com você. Vou querer te fazer mais perguntas. Então, entendam que tem essa outra etapa que, às vezes, o empreendedor fala, pô, mas de novo essas perguntas? É por conta disso, que aqui está aprofundando. Depois disso, normalmente, tem outro comitê, que aqui ele está chamando de Partner Meeting, mas é um outro comitê que normalmente senta lá de novo todo mundo e fala, ó, pessoal, o negócio é bom mesmo, vamos fazer uma oferta? Beleza, vamos fazer uma oferta. Ou não. Então, se a gente não quiser fazer oferta, beleza, passa o feedback para o empreendedor, pô, estamos fora dessa, boa sorte. Ou então, precisamos de mais informações. Beleza, volta e a gente vai lá e pega essas informações. Ou então, não, gostamos. Nesse aqui, muitas vezes tem até uma outra etapa, que agora eu preciso levar essa proposta para os meus cotistas. Então, às vezes, o fundo ele tem o ok para fazer o deploy, mas precisa ter um ok de quem botou o dinheiro nele. Então, às vezes, isso leva mais um tempo. Então, depois disso tudo, botei a proposta. Aí vai a Camila falar, puta, esse valuation para mim não dá. Ou, puxa, não é isso que eu estou precisando. Ou esse termo eu não aceito. Aí negocia. Aí vai, até a gente chegar nos termos finais. Chegou no termo final, ainda vai estar rolando um background check, assim, vamos chamar, né? Análise financeira, contábil, trabalhista lá. Então, até esse momento que a gente assina o contrato definitivo, o deal pode cair. E tudo isso leva tempo, tá, pessoal? Então, assim, o que eu tiro aqui de lições importantes que eu vejo muitas vezes acontecendo? O empreendedor deixa para captar quando ele precisa. Então, a captação começa muito antes. Eu estou conhecendo aqui o Lucas, que levantou a mão, que já vai falar. Cara, se o Lucas um dia quiser captar com a Ace, por que ele vai esperar 12 meses, 6 meses, 3 meses, seja lá quando que ele vai abrir a rodada? Pô, pega amanhã, já me adiciona no LinkedIn, deixa eu te apresentar a minha empresa. Eu não estou captando, mas já me conhece, eu sou o Lucas, tal, eu sou o cara que falou do Monge, pô, já gravei quem é o Lucas, top. A hora que ele vier para bater na porta para realmente captar, eu já sei quem é o Lucas. Então, essa análise básica corre mais. Talvez essa análise aqui também corra mais rápida. Então, não deixa para captar quando precisa. Outra coisa, é legal vocês tentarem entender, assim como vocês fazem no processo de vendas, quem é o tomador de decisão. Então, pô, eu estou conversando com o Luiz. O Luiz, para esse deal, ele pode fazer o term sheet? Ele precisa aprovar isso com alguém? Se ele tem que aprovar, é com quem? É alguém de dentro do fundo? É um cotista? Quanto tempo demora? Essas reuniões são mensais? Essa reunião acontece sem periodicidade definida? É só marcar? Então, vocês tentarem, quando vocês estão conversando com os investidores, puxarem o processo deles, também vai ajudar bastante vocês a navegar melhor e conseguir chegar no final do processo com o contrato assinado e o dinheiro na conta, que é o que vocês querem, se vocês decidiram captar. Então, vai lá, Lucas, fala aí que eu já vou fechar aqui também a apresentação para a gente gastar o tempinho final aí com as discussões. Essa discussão é bem interessante, e daí entra principalmente um dilema meu. A gente abriu uma rodada em junho, na verdade, e a gente optou por não avançar, e justamente pela questão de tempo, porque hoje está mais fácil, entre aspas, pegar dinheiro do BRDE, pegar dinheiro de outras linhas de fomento do que do próprio fundo, né? Eu não estou dizendo que o fundo não agrega, ele agrega, só que às vezes o tempo para chegar lá e tu cresceu tanto que aquele valuation que tu fez já não faz mais sentido. Ilustro,
Só nos últimos 6 meses a gente teve crescendo 10, 15% ao mês. Então, se eu comecei a negociar agora, até passar todo o term sheet e tudo mais, ao meu ver, está sendo mais rápido pegar dinheiro de banco ou de fomento, enfim, como eu falei, para BRDR, Fundo Garantidor, enfim, outras iniciativas ou Venture Debt que tem hoje no mercado. Qual a tua opinião em relação a isso, justamente pela... Não a demora, que eu entendo que é um processo necessário, eu estou no conselho de um fundo de investimentos também, então eu consigo ver muito bem os dois lados, mas como empreendedor, como investidor, eu sei, cara, eu vou fazer todo esse trabalho, mas ele tem grande chance de eu dar errado, como tu comentou, mas como empreendedor eu olho, cara, eu tô perdendo tempo de mercado que preciso injetar capital, mas só se pegar 2% ao mês, injetar 2 milhões aqui e crescer mais rápido. Só que daí tu acaba nunca mais voltando pro VC também. Então, qual é a tua opinião em relação a isso? Cara, essa é uma pergunta muito boa e é uma pergunta que eu vou responder não como o VC, eu vou responder como o Luiz está conversando com o Lucas. Mas que é assim, se você puder nunca pegar dinheiro de VC e ainda assim crescer, por que você vai pegar, entendeu? Pô, não, mas é que o cara traz o Smart, além do Money, mentoria. Cara, vocês estão tendo mentoria aqui nesse programa. Vocês estão se conhecendo um bando de gente aqui. Vocês estão dando equity de vocês para estar aqui. Então, assim, a não ser que você veja um valor muito desproporcional que esse investidor pode dar, cara, às vezes ele tem uma conexão que é muito importante, às vezes ele tem um acesso muito importante, às vezes ele tem uma história muito importante. Beleza. Mas, cara, o dinheiro pelo dinheiro, considerando que o custo de capital é o mesmo, pega sempre o que tem o custo de capital mais baixo. Agora, o que acontece? Por mais que esteja ficando mais fácil, Lucas, no geral, quando você está num estágio mais inicial, é difícil você pegar dinheiro em banco com boas taxas. As linhas de venture debt normalmente têm uma linha de corte em empresas já maiores. Então, assim, não é também uma escolha tão fácil. Mas, assim, no limite, se você puder ser sempre bootstrapping e ainda assim crescer nas taxas que você está crescendo, toca o pau, cara. A empresa vai ser sua e do teu sócio, para que trazer outras pessoas para dentro? E é engraçado que 4 anos atrás, quando a gente decidiu abrir a Bicom, era um... Estou entrando mais no bate-papo, tá? Era basicamente abrir a conta em banco, o banco já te olhava com cara estranha, porque tu não tinha faturamento. Só de abrir a conta em banco já era um desafio, quando a gente conseguiu abrir a primeira conta. Mas quando tu passa do 100k de MRR, hoje tem tanta procura, tem tanto... 50% da empresa pode assumir dívidas, né? Então eu posso ter 1,2 milhões, posso pegar 600 mil, e sempre a empresa vai crescendo, eu sempre vou conseguir assumindo essas dívidas, vendo contratos para conseguir crescer. E hoje está começando a ter essa flexibilidade. Mas antes disso, é essencial ainda, se eu pegar um fundo de aceleração, um fundo de 500 mil, alguma coisa assim para fazer acontecer, mas eu estou percebendo que passando dos 100 mil, até dos 70 mil ele já não tem mais, já consegue ter músculo bastante para se endividar, por assim dizer. Mas ainda... Mas cara, essa é a minha visão. 4 anos atrás não era assim, tá? 4 anos tinha que ter 500 mil de faturamento para chegar lá. Hoje tá mais acessível o crédito, não tanto quanto a gente gostaria, mas tá mais. Tá com moral dos bancos, hein, Lucas? Eu tenho 100k de MRR também, fui tentar a capital de giro do BNDES para o Santander e não passei nem da primeiro crivo, porque eu não tenho nada no meu nome, então eu não tinha garantia. Então a gente não foi nem levado em frente, assim, e com 100k de MRR. Então o Santander nem olhou para mim, não sei como é que você tem essa moral toda aí, não, mas a gente decidiu, eu achei legal que você trouxe, porque eu me identifiquei muito, a gente não captou ticket anjo, não pegou Family and Friends, nada, até atingir um certo estágio, porque eu olhava para esse funil e falava, cara, eu vou ficar 6 meses para pegar um cheque de 300 mil, porra, é mais fácil eu vender 300 mil em 2 semanas, porque eu já entendi a dor do cliente, eu já sei o processo de venda, eu sei replicar o meu outbound para o cliente. Agora, o processo de venda com o investidor, para mim, sempre foi uma incógnita. Então, durante todos os meus 6 anos de bootstrapping, eu sempre achei mais fácil, assim, bootstrapping é uma palavra que não representa, porque nunca foi nas minhas botas, foi nas botas do cliente, né? Então, foi muito mais fácil, e isso que o Lucas trouxe do cara, é muito incerto, você vai entrar num processo de 6 meses de venda complexa, que é uma venda da sua participação por uma grana, que você não tem certeza, às vezes com o cliente você consegue muito mais rápido essa grana. E eu trago isso também uma experiência pessoal e é justamente para gerar discussão. Não estou querendo enxugar as lágrimas, nada, mas eu estava fazendo o due diligence com o fundo, estava tudo certinho. Na última reunião, depois de 4 meses, o fundo decidiu dar para trás. Por alguns detalhezinhos, ainda bem que eu estava apostando com o banco, já estava toda cada 2 meses eu solicito empréstimo, que eu vou conseguir o dinheiro para tracionar. Mas realmente é muito incerto esse processo e eu entendo que ele é necessário,
Mas quando o empreendedor tu fica muito, tipo, eu não posso contratar, não posso acelerar, mas não posso passar de acelerar. Então, como você está no deserto, com meio tanque, está, se eu acelerar muito, eu não vou chegar até o posto de gasolina. Mas se eu não acelerar, também então eu também não vou chegar até o posto de gasolina. Então, é muito... E principalmente o empreendedor que é mais acelerado, é meio frustrante esse processo. E, de novo, eu não estou reclamando pelo processo, eu entendo a necessidade dele, mas é complicado conciliar esses dois lados, é muito complicado. É muito interessante essa discussão, antes de abrir para o Rodrigo falar, é que isso cada vez mais está quase que virando um diferencial competitivo, se é que já não virou assim, você precisa ser rápido se você quiser fazer os deals, né? Então, assim, tem vários fundos aí, se vocês forem estudar as teses, que eles falam, a gente coloca o term sheet em até 15 dias, em até 7 dias, em até um mês. O caso da Tiger, né, que é um fundo global que bota no dia seguinte. Então, assim, esse tempo está encurtando, né? Isso aqui é a média. Mas, assim, no limite, pensando no que é melhor para o empreendedor, se você consegue crescer a tua empresa a boas taxas, se você consegue satisfazer teu cliente, se você consegue entregar uma boa solução e você não precisa desse dinheiro de fora, cara, cresce com o teu. Se você tem outras opções para trazer dinheiro ao custo de capital mais baixo, pega essas opções. Então, assim, tem um empreendedor aqui que eu converso bastante, que o cara é mestre em pegar recurso desses não reembolsáveis, sabe? Você não pode usar para tudo. Fomento, Fomento, cara. Perdido. Cara, o cara desenvolveu assim um time de produto sensacional. Tudo bem, a parte de vendas ele tá patinando, precisa construir tudo, mas tudo com dinheiro free, né? Então, acho que o empreendedor também tem que saber navegar nesse mundo, porque não, às vezes cria essa coisa, né, de nossa, não captei investimento com VC, nossa, sou pior, eu sou melhor, não saí na capa da Exame. Gente, não é isso, né? Acho que vocês têm clareza que não é isso. E aí vem aquela provocação de por que vocês estão captando, o que vocês vão fazer com isso. Então, acho que esse é um ponto super importante aí. Rodrigo, fica à vontade para... Eu queria falar em relação a esse tema mesmo, em relação a captar ou não captar, um fato muito interessante, Luiz, que muitos fundos, na verdade, né, estão elencados a diversas empresas e estão trabalhando em rede, né? Eu vou te dar um exemplo que eu fiz uma captação no Fundo Canário, né? E, de repente, quando eu fui ver a estrutura do fundo, quando você faz o negócio com o fundo, aí praticamente você passa a fazer negócio com todo mundo que está na rede. Então, meio que gera uma economia. Então, uma economia entre o networking que está no fundo. Então, hoje, eu tenho a visão do seguinte, que é um tanto quanto estratégico também, porque eles mostram, olha, nós investimos em todas essas empresas e praticamente tem um lobby ali que faz você fazer negócios com as empresas que estão nesse ecossistema. Então, praticamente, eu vejo uma coisa assim muito particular e até um tanto quanto essencial, porque se você não fizer, você não tem acesso àquele pool de empresas que fazem parte do fundo que é investidor. Então, isso é uma parte ruim também, né? Porque para você fazer lobby, de repente, com alguns fundos, você tem que comprar de todo mundo e vender de todo mundo que faz parte dessas redes, né? E aqui em São Paulo está muito segmentado nesse sentido, né? Eu acho que você colocou pontos legais assim, porque a resposta anterior eu dei tirando o chapéu de VC. Agora, colocando o chapéu para essa resposta, cara, é esse o trabalho. É isso que a gente tem que fazer aqui. Então, se a gente está tendo prazer, né, o desafio de entrar nessa jornada com você, tem que ser para agregar, tem que ser para fazer você decolar. E aí tem até uma coisa, assim, né, nesse mercado, que é a tal da profecia autorrealizável, né? Então, assim, você levanta com determinados players, aí outros players que investem depois já olham e falam, puxa, esse cara foi investido pela Ace, foi investido pela Venture, pô, já tem um selo de qualidade. Ah, então vou investir nesse cara também. Não necessariamente é uma coisa tão direta, mas assim, tem um pouco disso, né? De quais selos também você vai considerar um longo caminho. Óbvio que isso precisa estar muito baseado em crescimento, né? Em evolução. Não é só olhar lá os logos que você tem e pronto. Mas tem um pouco disso sim, Rodrigo. E acho que aí entra muito no que eu falei antes. Quando você está estudando os VCs, você tem que estudar. Esse cara já investiu em quantas empresas?
dessas empresas, quais foram os outcomes delas, elas foram vendidas, elas fecharam, elas estão aí hoje, se elas estão aí hoje, elas estão indo bem, elas estão indo mal. Esse cara consegue me ajudar com o quê? É vendas, é marketing, é produto, finanças, é com conexão comercial, é com levantar dinheiro, é com o quê? Esse cara vai estar no meu conselho, esse cara vai fazer checkpoint, esse cara vai me pedir só um relatório mensal. Tudo isso faz parte da qualificação que vocês têm que fazer quando for buscar um investidor, porque as propostas de valor são muito diferentes. Então, se vocês quiserem procurar fundo que vai botar o dinheiro e me liga na hora que você for vender a empresa ou que você for fazer teu IPO, vocês vão achar. Se vocês quiserem procurar fundo que vai sentar com vocês toda semana, que vai ajudar, vai fazer 1000 conexões, vocês vão achar também. Qual é o melhor fundo? Depende. Você quer um cara que está disposto a te ajudar toda hora ou você quer um cara que vai, entre aspas, te incomodar pouco? Então, mais uma vez, eu acho que isso também é muito da estratégia de captação de vocês. E aí, só para fechar aqui, que aí eu abro de novo para vocês comentarem, é um pouco aqui das etapas, né, que vocês já conhecem. E aí aqui a gente coloca meio que quase que um checklist, assim, para vocês olharem depois com calma, do que vocês deveriam fazer se vocês forem captar, né? Então, por que vocês vão captar, com quem vocês vão captar, quando vocês vão captar, quanto, né, vocês vão captar, com quem é investidor, né, que é tudo que a gente estava falando agora, qual o tamanho desse fundo do cara, qual é a tese dele, ele tem conexões, ele não tem, eu quero um cara mais ativo, eu quero um cara menos ativo, esse cara tem um cheque alto, esse cara tem um cheque mais baixo para o que eu preciso, enfim, tudo isso. Depois, você precisa preparar os materiais, né? Então, assim, não é só o deck, então, ter ali um material que mostre suas premissas, seja um BP, seja uma projeção, cara, uma coisa que eu consiga discutir com você, por mais que aquilo possa não se materializar, alguma coisa para a gente ter de ponto de partida, estudo de mercado que você tenha feito, pesquisa com clientes que você tenha feito, enfim, tudo que você puder colocar aqui vai ajudar. Outra coisa, CRM, então, isso é uma coisa que a gente fala muito na ACE, né? Fundraising é venda. Então, assim, não adianta você falar com fundo, oi, estou captando, não vai vender, ele não vai investir. É a mesma coisa você chegar na porta lá de uma grande empresa e falar, tá aqui minha solução. O cara não vai comprar, não é assim que o jogo funciona. Tem todo esse processo que a gente dividiu. Não tem como captar se você não for para a rua, né? Mesmo que virtualmente, tem que dar a cara, tem que conversar, é cansativo. Mas se você decidiu seguir essa rota, se você quer estar apoiado pelos VCs, não vai ter como, cara. Você vai ter que ser conhecido por eles, você vai ter que ganhar a confiança deles. Eles estão investindo, no caso, a gente está investindo para um relacionamento de 10 anos. Então, assim, eu não posso investir numa pessoa que eu conheci ontem. Eu preciso, ao menos, ter a segurança que, pô, essa pessoa é séria, essa pessoa, realmente, na hora que estiver na parte de baixo da montanha-russa, ela não vai desistir. Preciso ver se essa pessoa consegue fazer o que ela está falando que faz mesmo. Assim, entendo que não é uma coisa do dia para a noite, que só vai conseguir fazer quem está conversando. E, por fim, negocia, tá, pessoal? Isso é uma outra coisa que a gente sempre fala aqui na ACE. Toma muito cuidado com esses termos que são padrão de mercado, tá? Tudo é negociável. Então, esse termo aqui, essa cláusula super leonina aqui é padrão. Opa, peraí. Padrão por quê? Não estou confortável com essa cláusula. Ou não estou confortável com essa condição. Então, toma cuidado, tá, com essas coisas assim que tem uma assimetria, né? Então, o cara faz um deal por semana, um deal por mês, vocês fazem um deal, se tudo der certo, a cada 12, 18 meses. Então, vocês estão, Davi e Golias. Então, toma cuidado com essas coisas de, é assim, e não pode negociar. Negocia sempre, tá? E, se possível, traz mais de um interessado. Porque aquilo, quem tem um, não tem nenhum. Então, se o cara quer investir mesmo, corre, porque se demorar, tem outro. Então, acho que isso é uma outra dica aí importante. E aqui, só para fechar, para a gente abrir para o bate-papo aí na reta final, alguns livros aí para vocês, alguns links. Então, a gente na ACE produz muito conteúdo, mas muito mesmo, do que vocês imaginarem, de captação, de M&A. Cara, tem de tudo, produto, vendas. Então, quem quiser seguir lá, tem esse portal novo, tem o nosso podcast, tem uma plataforma gratuita, tem vários guias como esse, tem vários estudos de caso como esse. E aí também, para não deixar só coisas da ACE, eu separei aqui 3 livros que
recomendo aí todos vocês pegarem esse época de final de ano, né? Dar uma sentadinha e dar uma lida para não trocar os pés pelas mãos. Beleza? E aqui, pessoal, no LinkedIn lá, é só botar Luiz Silva Neto, quem quiser me adicionar, conversar. Vai ser um grande prazer aí trocar com todos vocês, ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer juntos. Na pior das hipóteses, eu tenho certeza que eu vou aprender alguma coisa com vocês e eu espero que vocês aprendam alguma coisa comigo. Tá bom? Então, pessoal, quero abrir para vocês aí para dúvidas finais, comentários, a gente aproveitar aí para discutir. Mas o meu principal objetivo aqui hoje era quebrar um pouco esse dogma de preciso seguir para a rota de VC. Será que você precisa? Antes, o que você quer? Quais os caminhos que você vislumbra? Você entender a dinâmica do VC. Então, quando você tomar aquele não lá, você entender por que você está tomando. Ou quando você tomar aquele sim, você entender o que aquele sim significa em termos de expectativas. Tomar muito cuidado com cheques maiores, valuations maiores, olhar para o conjunto da ópera, as condições, ver com quem vocês estão conversando, quem vocês querem trazer para dentro. Então, acho que, em resumo, essa é um pouco da mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que ajude aí na trajetória de todos, tá? Então, obrigado. E aí, vamos abrir agora para a reta final aí da discussão. E, Léo, você que passou um pouquinho, então, a hora que você quiser cortar e assumir as rédeas também, fica à vontade, cara. Não tem problema algum, a conversa está ótima. Valiosíssima. Pessoal, startups, fiquem à vontade, vamos utilizar mais alguns minutos aí para bater um papo com o Luiz. Não é sempre que ele está aqui conosco. Então, façam valer esse tempo. Camila, eu vi que já está com a mão levantada. Boa. Vou lançar 2 perguntinhas rápidas aqui, Luiz. Primeiro, muito obrigada aí pelo conteúdo, achei incrível. Cara, primeira pergunta que eu tenho antes de começar a falar com o investidor, eu falei com vários founders, empreendedores, amigos meus aí das acelerações da vida, que já captaram, que já cresceram o negócio. Muita gente me falou para começar falando com os fundos que eu não quero, para depois falar com os que eu quero. Cara, num cenário com tanto fundo assim no Brasil, eu quis meter o louco e eu escolhi 5 que eu quero e comecei por eles. Então, primeiro eu queria saber a sua opinião se eu tô fazendo merda, de começar com quem eu quero, porque a minha ideia é prolongar esse relacionamento, mesmo que não invista em mim agora, eu quero que me conheça logo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como é que eu gero senso de urgência nos fundos, sendo que eu tô com um runway de quase 12 meses aí e não tá tão urgente assim, porque eu estou gerando receita. Eu só quero captar logo para conseguir crescer mais rápido. Como é que eu faço esse jogo de senso de urgência sem parecer desespero? Primeiro ponto, eu gosto de ter opcionalidade. Então, se eu tenho 5 fundos no meu pipe, eu tenho 5 fundos. Se eu tenho 20, eu tenho mais propensão. Talvez eu queira até um mais do que o outro, mas eu, Luiz, gosto de ter opcionalidade. E eu, quando falo com os founders, eu falo também, crie suas opcionalidades. Opcionalidade de vários investidores interessados, opcionalidade de um cara querendo investir, outro querendo comprar. Por que não? Às vezes, se a proposta for boa, por que não? Então, eu comecei com 30 fundos no pipe, só que eu já comecei direto nos que eu mais quero. E a galera fala para eu começar a falar com quem eu não quero. Eu não faz sentido isso para mim. Para mim, assim, é que aquilo depende, né? Se os que você mais quer, você está conhecendo eles agora, faz diferença começar agora ou antes, porque não é uma coisa que vai acontecer no primeiro contato, então não sei se a ordem dos fatores vai alterar tanto o produto, dado que você vai ter que construir o relacionamento. Então, minha visão esteja sempre conversando com os fundos, tanto os que você quer muito, quanto os que você quer médio e até os que você quer pouco, entendeu? No limite, você pode ser surpreendido positivamente com o que você quer pouco, você passar a querer muito depois, melhor do que descartar. E sobre a questão da urgência, Camila, é uma habilidade, tá? Não é uma coisa fácil, não. E assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque, no geral, como que você gera urgência nesse cenário? Quando tem vários interessados, né? Então, ó, tô abrindo a rodada, tem uns caras que já vão aportar mês que vem, depois do mês que vem eu vou fechar a rodada. Ah, mas eu tenho um runner de 12 meses. Sim, mas eu fecho a minha rodada mês que vem. Você quer? Óbvio, né? Tem que tomar cuidado, porque se você fala isso, aí passa um mês, aí o cara te liga, aí, fechou? Não, não fechei. Ixi, red flag. Não pode blefar, aí, né? Fala muito, entrega pouco, sabe?
Então, assim, é uma linha super tênue, mas, assim, se a gente tivesse que colocar um jeito para urgência, é você ter opção. Porque se você só tem um cara interessado e na hora do vamos ver ele sai fora, puta, recomeça desde o zero, entendeu? Então, esse é Show. um... Mas eu já vi, assim, já presenciei negociações que, sei lá, estava caminhando com um fundo, não tinha exclusividade, nada. O valuation quase que triplicou, assim, os termos melhoraram muito, porque entraram outros no páreo. E aí, poxa, tem vários que entraram, não tem espaço para todo mundo, e aí, melhora os termos, beleza. Ficou bom para o founder, entendeu? Massa. Show. Eu acho que esses são os pontos aí. Boa, obrigada. Viu, Luiz? Duas questões rápidas também. Eu percebo muito que alguns fundos só aceitam, no mínimo, 2 founders, ou pelo menos 2 sócios. Como é que funciona isso para os VCs, né? Se realmente é assim mesmo? E o segundo ponto é assim, nessas conversas, me passaram que na vala comum, né, tu vai para os analistas, mas o ideal é tu conseguir alguma conexão, mesmo que seja contratando uma pessoa de relacionamento, para ti já ir direto num decisor do fundo. Isso rola mesmo ou no início tu tem que capinar um pouco mais? Então, vamos lá. A primeira, só recapitulando, Afonso. A questão de ser apenas um sócio, de que a Assim, maioria... beleza. Essa aí também depende de cada fundo, mas, no geral, assim, vou colocar mais algumas provocações, tá? Do que efetivamente a resposta. Um founder é mais arriscado do que 2 founders, que é mais arriscado do que 3. Mas talvez 3 seja menos arriscado do que 10. Porque quando você tem um, se esse cara morrer, as pessoas morrem, gente. É meio tenso falar isso, mas as pessoas morrem. 10 anos, as pessoas morrem, as pessoas adoecem, as pessoas têm problema familiar, as pessoas cansam, as pessoas têm vários problemas. Então, você está colocando, já é uma coisa de super risco. Você vai colocar mais esse fator de risco? Não sei. Agora, 10 founders também não é muito bom, porque vai ser uma reunião de condomínio, né? Tudo que for fazer, aquela coisa, 10 caras lá. Então, como é que é, entendeu? E aí, esses 10 tem, vamos supor, que a empresa seja toda dos 10, né? 10% cada um. Pô, se eu tenho 10%, às vezes, para fazer sentido para mim algum deal, vai precisar ser uma coisa muito grande. Aí, às vezes, passa uma janela de oportunidade e esses caras não topam. Ou são muitos interesses para você acomodar. Então, a resposta aqui, Afonso, depende. O que eu vejo, no geral, funcionando bem, mas tem sempre exceção a isso, mas o que eu vejo são times de 2, 3, 4 pessoas, assim, a coisa acaba funcionando bem. Aí tem toda essa discussão de precisa ser complementar, não precisa. Eu gosto que seja, assim, eu particularmente. Eu já vi N casos de empreendedores que eram 0 complementares e mandaram super bem, entendeu? Como eu já vi N casos de empreendedores que eram 0 complementares e deu tudo errado também. Então, essa questão depende. Sobre o segundo ponto, Afonso, de contratar um intermediário, cara, eu acho que pode ajudar, mas eu vejo que depende do teu estágio. Por exemplo, se você está captando um seed, até um série A, eu diria, onde, no limite, eu ainda estou investindo nas pessoas, se você coloca alguém nesse meio do caminho, me gera uma dúvida de por que você não está fazendo você mesmo, Afonso? Você não sabe? Você não consegue? Você não correu atrás para aprender? Você que é o cara mais apaixonado no teu negócio, não consegue empolgar um cara para botar dinheiro nesse precisa de alguém? Agora, quando a coisa já é maior, aí é até natural, assim, tanto M&A, assim, a gente mesmo aqui ajuda N empreendedores a fazer o M&A, porque é mais complexo, né? Tipo, você não quer gerar o desgaste entre as partes. Num funding maior, você vai ter player também que faz esse trabalho, porque materialmente já não é só uma empresa que depende dos fundadores, é uma empresa que tem várias máquinas, né, que já operam, que se a gente trocar aquele founder por um CEO profissional, a empresa continua rodando. Então, assim, eu diria que depende, tá, Afonso, desse intermediário, e depende também muito da estrutura de incentivos. Porque, pensa, eu estou falando, toda palestra aqui cara, foca em trazer o investidor que você vê mais fit. E aí você pega e delega isso para alguém te dizer quem tem mais fit. Pô, peraí, o cara vai ter seu sócio. O intermediário vai pegar o take dele e vai embora. Então, eu colocaria esses pontos aí na tomada de decisão, mas como uma recomendação,
eu diria que em rodadas mais iniciais, eu seguiria por conta. Em rodadas mais avançadas ou em M&As, aí eu acho que é absolutamente importante você contar com alguém. Mas aí tem um contraponto, porque o empreendedor, numa fase menor, ele é tão essencial do negócio que às vezes ele não tem tempo para fazer isso também. E aí entra uma outra coisa, né, da discussão do Afonso lá, do empreendedor sozinho, do cara que não tem sócio. Porque, idealmente, o que você faz nesses momentos? Você bota um cara em modo de captação de recurso e o outro vai segurando os pratos da operação. É difícil? É difícil. Não tem como. Agora, se você é só um, já dificulta, é mais um fator. Mas eu não te tiro a razão, não, Lucas. Vocês têm que defender no gol, tá na zaga, criar a jogada e fazer o gol. Não é fácil, não, cara. Mas o que eu percebo é que isso é um fator de risco, de por que esse cara, para levantar 1 milhão, 2 milhões de reais, ele não consegue organizar 1, 2 meses, ele que é CEO da empresa, ele que vai sentar comigo no conselho todo mês, ele não consegue tirar 1 hora do mês dele para me contar como está a empresa? Não sei, entendeu? Se eu compro tanto isso. Não seria mais na ideia de apresentar, mas só de conectar. Sabe aquela coisa assim? Eu imagino que é bem diferente, Luiz, de eu mandar um e-mail para ti, eu me conectar contigo, tu não me conhece. Daqui a pouco, por exemplo, o Léo chega e diz assim, Luiz, olha só, tem um cara lá, tem um negócio assim, assado, faz muito sentido. Eu acho que eu vou conectar você. Tu entende que é totalmente diferente o approach dessa forma. Então, quando eu falo no intermediário, eu digo neste sentido, sabe? Como o Nesse Lucas sentido, falou. com certeza, Afonso. Desculpa te interromper, mas nesse sentido, com certeza, cara. O problema é, esse cara vai ser remunerado? Se sim, como ele vai ser remunerado? Porque se eu estou investindo em você 1 milhão de reais e 200 mil vai para esse cara, pô, será que eu quero? Às vezes eu não quero, mas agora, se o Léo da Venture, que é um cara que eu respeito e admiro, me liga e fala, tô com uma startup aqui para te apresentar, cara, com certeza eu vou olhar diferente para essa startup. Mas o Léo está fazendo isso porque ele já é investidor da startup ou porque ele está ajudando, e não necessariamente porque ele tem um interesse ali financeiro, uma motivação, que muitas vezes os intermediários, pelo modelo de negócio, têm, entendeu, Afonso? Então, é mais nesse sentido a minha colocação, e eu acho que o ponto que você traz aí é interessante. Até complemento, a gente falou um pouco de levantar dinheiro de fora, mas um dos investimentos que a gente faz muito, que é um intermediário, é um cara focado em fomento, procurar dinheiro do governo. Aí é um bom investimento, que em vez de ele procurar o fundo, que também é uma forma de levantar capital, cara, você é focado em achar oportunidades que o governo tem, desde um BRDE, desde um Centelha, desde Inovativo, o que for. E daí, nesse caso, acho que faz total sentido, mas daí é uma opinião minha, né, sobre isso. É um cara focado no fomento só. O Bira tá com a mão levantada, manda ver, Bira. Luiz, e sobre fundos com tese de impacto social? Eles têm uma expectativa diferente, um retorno, um tempo de retorno e um valuation, mas uma expectativa de retorno diferente? Ótima pergunta, Bira. Sim, eles têm. E tem outras métricas que eles vão olhar. Então, eles não vão olhar só a máquina de venda, sei lá, coisa assim, mas eles vão olhar o impacto que você está gerando, talvez a diversidade que você tem, composição das lideranças. Então, sim, o mandato deles prevê isso, tá? E aí, obviamente, que a expectativa pode variar, mas no limite, todo fundo tem, por definição, retornar capital mais do que investiu. Seja ele ESG, seja ele, sei lá, super financista e ponto final, sabe? Assim, aí entra várias coisas, né? Tem vários estudos que dizem que fundos que olham para essas temáticas, né, para esse tipo de pauta, performam até melhor do que os outros, né? E principalmente falando de empresas bolsa, né? Tem lá, você compra na tua corretora lá o ETF lá das empresas ESG, você tem fundo lá que só olha isso. Então, cara, isso é uma discussão legal, assim, em VC, no limite, todo mundo está buscando retornos bem agressivos, o que vai mudar no meu modo de ver é um pouco do que ele vai olhar para tomar a decisão de seguir ou não. Massa, valeu. Mais alguma aí, pessoal? O Lucas ainda está com a mão levantada, mas eu não sei se é de uma dúvida anterior
ou se é uma nova dúvida? Não, acho que é anterior aqui, só esqueci de baixar. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Dúvida, comentário ou algo para discutirmos? Ô, Luiz, queria aproveitar o momento aqui só para fazer uma pergunta que eu já ouvi de algumas pessoas e eu queria ouvir a sua opinião. Quando a startup está na primeira captação ali e, de repente, se o cheque é um pouquinho maior, você acha que a empresa deve dividir em cotas, vamos dizer assim, tentar juntar fundos diferentes? O que você acha desse tipo de procedimento? Legal, Léo. Eu gosto, assim, tá, Léo, por exemplo, se tem, vamos supor, tem uma oportunidade aqui de uma startup que está participando do programa, que é a Venture, o Léo está avaliando, e aí o Léo fala, pô, talvez se a gente trouxer a Ace seja legal, vamos entrar junto? Beleza, eu acho isso super legal, acho uma boa prática, acho que acontece com bastante frequência, no limite, é uma mitigação de risco, né? Então, se mais alguém está vendo coisa boa, pô, talvez tenha realmente alguma coisa aí, né? Então, é muito natural, assim, você ver rodadas que tem 5, 10 fundos. Muitas vezes é por isso, porque eles têm complementariedades ou porque eles já sabem mais ou menos como o outro opera e querem estar junto. Então, não vejo nenhum problema. Mas também não vejo nenhum problema, principalmente falando de estágios mais iniciais, se o cara decidir fechar só com a Venture, se o cara fechar só com a Ace. Depende muito do que esse outro investidor traz para a mesa, né? Acho que é um pouco por aí, Léo. E somado a isso, os VCs gostam dessa troca de figurinha, gostam de fazer negócios juntos, gostam de co-investir. Acho que o ecossistema de VC ele é muito mais colaborativo do que competitivo. Assim, óbvio que existe competição, porque todo mundo está buscando os melhores negócios, quer os melhores retornos e tudo mais, mas, no geral, o mercado funciona muito bem com colaboração entre as casas. Eu, particularmente, acho isso muito bacana no nosso mercado. Vamos à última do Gabriel para fechar aí. Oi, Luiz. Qual é a sua opinião sobre crowdfunding? Esse investimento coletivo aí. Perfeito. Minha opinião é que a gente está só começando. Então, ainda vai melhorar muito. Acho que já melhorou muito. Acho que antes, para muita gente, tinha esse estigma de crowdfunding, o cara só captou lá porque não conseguiu captar em outro lugar. Hoje, particularmente, eu não acho que é esse cenário. Eu acho que tem empresas boas que optam por uma estratégia captar com crowdfunding. A gente está vendo fundos co-investindo com rodadas que têm participação do crowdfunding. Só que eu acho que tem muito espaço, assim, porque é uma coisa ainda muito regulada, né, Gabriel? Então, assim, tem tamanho de rodada máximo, tem uma série de coisas que você precisa fazer lá para não configurar XYZ da CVM. Então, eu acho que, cara, ainda vai melhorar bastante. Você vê em mercados mais maduros, isso. E, no limite, quando você vê essas plataformas de crowdfunding se desenvolvendo, o próximo passo delas é quase que criar uma bolsa alternativa, né? Porque daqui a pouco você começa a ver gente que está vendendo, por exemplo, eu sou um funcionário-chave da tua empresa, Gabriel. Lá na frente, eu quero vender a minha participação. Hoje em dia, para quem que eu vendo? Difícil, né? Então, o próximo passo dessas plataformas é ter esse mercado secundário mais ativo, né? Que é um pouco do que a Carta tenta fazer lá fora, aquela Long-Term Stock Exchange lá do Eric Ries. Então, eu acho que tem muito chão, cara, mas acho que o cenário já mudou bastante e eu vejo de forma positiva. Acho que nem você avalia se determinado VC é bom para você, você tem que avaliar se determinado crowdfunding vai ser bom para você também. Ok, porque não deixa de ser a startup que tem, por exemplo, é um B2B2C e que, na verdade, ou seja, os clientes, ou seja, ela precisa de milhões de clientes, milhares de clientes, seria uma estratégia, né? Porque, por exemplo, você viu o Nubank tá fazendo isso com seus funcionários, com seus clientes, né?
uma forma de alavancar com seus próprios clientes, né? Um case legal disso que eu acompanhei recentemente foi o da Fluke, não sei se vocês já viram, que é uma, entre aspas, né, operadora de telefone, é o Nubank das operadoras de telefone, né? Eles abriram uma rodada de captação porque é um produto extremamente, né, B2C, então, linha de telefone, na internet, tudo. E, cara, foi uma rodada de sucesso, assim, entrou pra caramba para gerar esse awareness, para gerar esses defensores da marca. Então, sim, pode ser um caminho, tá, Gabriel? Aí, obviamente, que não é só captar com eles, né? Você precisa ter uma cadência nisso, né? De construção de comunidade, construção de marca. Mas, sim, acho que é um caminho possível e tem gente fazendo isso aí bastante, né? Não é nenhuma novidade. É que o Nubank fez outro patamar, assim, né? Legal de comentar, porque você pega o número de CPFs na Bolsa no Brasil é muito baixo, né? Então, basicamente, se eles converterem ali parte da base deles, esse número vai dar um salto quântico, né? E aí tem uma oferta de cross-sell ali muito inteligente, né? Com a Easy Invest. Então, assim, a atacado deles, como praticamente tudo que eles fazem, é genial, né? Mas, sim, acho que para startups menores, o crowdfunding pode sim ser uma boa alternativa. Ok. Beleza, batendo 21 horas, 2 horas de conteúdo, bate-papo. Olha, que conteúdo. Luiz, muito obrigado pela participação, por todo esse conhecimento compartilhado com o pessoal. Foi uma noite fantástica e de muito aprendizado. E já deixo o meu pré-convite aí para próximas que surgirem a gente chamar de novo. Fechado, Léo. Obrigado aí pelo convite. Depois você me conta aí se o pessoal gostou. Se o pessoal tiver gostado, a gente volta em outro. Se o pessoal não tiver gostado, deixa só nessa. Tenho certeza que gostaram. Tenho certeza. Boa noite aí para todos vocês, viu? Boa semana e parabéns aí para vocês da Venture e do Sebrae por estarem organizando tudo isso aí para o nosso ecossistema. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado aí pela participação. Obrigado, pessoal. E vamos que vamos. Vamos descansar. Boa noite aí. Boa noite, pessoal. Boa noite.